Capítulo 271 Desnudando corações. Depois de entrar em seu quarto, Roel colocou seu cajado de lado antes de se sentar em sua cadeira para contemplar a paisagem noturna do lado de fora. Um longo momento depois, ele suspirou suavemente. Ele havia aceitado grandiosamente o pedido de Paul na mesa de jantar mais cedo, mas assim que pensou em Lian, que seria tutora dele por algum tempo no futuro, não pôde deixar de se sentir um pouco culpado. Não estou me encurralando ao ousar roubar o irmão mais novo de um Brucon, como devo compensá-la por isso? Roel coçou a cabeça impotente. Ele foi ao banheiro para enxaguar o corpo antes de mergulhar em uma banheira quente. Ele acariciou o anel rosa azul em seu dedo enquanto seus pensamentos vagavam pelo lugar. As palavras que ele havia falado com Paul na mesa de jantar eram seus pensamentos sinceros. Ele não tinha intenção de desfrutar dos privilégios de um portador do anel enquanto se esquivava das responsabilidades que vinham com isso. No mínimo, ele não queria virar as costas para alguém que precisava de sua ajuda e estava pedindo por isso. Seu senso de responsabilidade fortaleceu sua determinação. Ele se levantou da banheira e secou o corpo antes de enrolar a toalha na cintura. Então, ele foi para sua cama e tirou o anel Blue Rose. Ele pegou o anel rosa negra e o colocou silenciosamente antes de se deitar na cama. No momento em que ele abriu os olhos mais uma vez, ele já estava envolto em escuridão. Ele canalizou sua mana em seus olhos, mas para sua surpresa, o que ele viu não foi o céu noturno sombrio que ele viu ontem, mas um teto de aparência estrangeira. Ele rapidamente se levantou para examinar seus arredores. Tapete vermelho mácio, mesas e cadeiras feitas de madeira quente, um pódio, um incensário que não tinha incenso e luzes penduradas que não estavam acesas, isso era tudo o que ele podia ver nas proximidades. Ele estava em uma sala de aula. A falta de inimigos por perto fez Roel suspirar de alívio. Ele olhou para o anel em seu dedo, confirmando que esse sonho era um fenômeno causado pelo anel rosa negra, a fim de eliminar todas as outras possibilidades. Ele fez questão de ir para a cama com nada além do anel rosa negra nele. Teria sido estranho se ele tivesse que passear por esse sonho sem nenhuma roupa, mas, felizmente, ele se viu vestido com seu traje habitual no sonho. Teria sido estranho estar correndo pelos terrenos do campus, mesmo que não houvesse ninguém por perto para vê-lo. Roel levantou-se e lançou passos leves em si mesmo. Ele levou um momento para ajustar sua respiração antes de se dirigir para as portas da sala de aula. As portas das salas de aula da Academia Saint Freya eram mais pesadas, mas eram feitas com excelente habilidade que quase não faziam barulho quando abertas ou fechadas. Roel passou um tempo ouvindo atentamente qualquer atividade ao longo do corredor antes de finalmente abri-lo levemente. Ele primeiro verificou os dois lados do corredor escuro antes de verificar sua localização através das placas de identificação acima da sala de aula. Prédio 2, segundo andar. Ele pensou se deveria simplesmente pular pelas janelas para evitar ter que explorar os misteriosos interiores do prédio, mas reprimiu seu medo e decidiu não fazê-lo. Então, ele cuidadosamente desceu até o primeiro andar, apenas para congelar na escada ao notar a entrada principal aberta do prédio. O vento uivante da noite invadiu o prédio e balançou as elegantes luzes penduradas no teto, fazendo com que elas tilintassem um pouco. Roel voltou a olhar para o escritório do vigia ao lado, e seus olhos imediatamente se estreitaram. Alguém está aqui. Estava em um canto sombrio onde a luz não alcançava, então estava embaçado, mas Roel tinha certeza de que viu algo se movendo em meio à escuridão. Era um soldado de armadura preta semelhante aos que ele viu na noite passada. Roel rapidamente se afastou um pouco para se esconder atrás da escada, tentando controlar a respiração. Sua mente começou a entrar em ação enquanto tentava processar suas circunstâncias atuais. Ele foi capaz de congelar uma das figuras vestidas de preto com glacier ontem, e os soldados de armadura preta pareciam ser seus subordinados. Isso significaria que os soldados de armadura preta seriam mais fáceis de lidar. Tendo esclarecido seus pensamentos, Roel conseguiu aliviar suas preocupações. Ele contou a partir de 3 baixinho antes de correr para fora da escada. Sem qualquer hesitação, ele levantou a mão e enviou uma rajada de ar gelado em direção ao canto sombrio. Geleira. Os movimentos de Roel eram rápidos e suaves, não deixando tempo para o inimigo reagir. O soldado de armadura preta já estava congelado antes mesmo de poder sacar sua espada. Este resultado deixou a mente de Roel à vontade enquanto ele rapidamente se dirigia ao inimigo congelado. Ele pegou a espada do soldado de armadura negra antes de criar uma pequena rachadura na aura de gelo para permitir que ele esfaqueasse a espada no corpo do último, sem saber se esse ataque físico seria suficiente. Ele se certificou de canalizar sua aura de gelo através da espada para o corpo do inimigo também. Depois que a ação foi feita, ele confirmou 2 vezes que o inimigo estava realmente morto antes de arrastar o corpo para uma sala de aula próxima. Roel estava incerto sobre a identidade desses monstros depois de ver a aparência de uma figura vestida de preto no dia anterior. Então, ele decidiu inspecionar cuidadosamente o corpo do soldado de armadura preta primeiro para que ele pudesse pelo menos descobrir a identidade de seus inimigos. Esse sujeito tem 2 corações? Não, isso não está certo. Isto é, debaixo da armadura negra havia um ser humanoide com pele ciano. Roel havia cortado sua caixa torácica, revelando 2 pedaços conectados tingidos de sangue preto. Parecia tão horrível que ele sentiu vontade de vomitar. De fato, foi uma decisão sábia para ele ser mais cuidadoso com um inimigo estrangeiro. Ele passou mais de 1 hora na autópsia por enquanto, e isso lhe permitiu fazer várias descobertas significativas. Uma delas era o fato de o ser humanoide ter 2 corações, um grande e outro pequeno. Se ele não soubesse disso, ele poderia ter baixado a guarda depois de esfaquear o coração do inimigo
inimigo, criando uma janela de oportunidade para o inimigo retalhar. Isso poderia ter sido perigoso. É uma sorte que eu descobri sobre isso com antecedência. Eu sabia que você não era humano desde o início. Algo parece estranho aqui. Esse coração menor parece ter crescido depois, sob o luar. Roel examinou os dois corações com os olhos semicerrados, e não pôde deixar de notar que o menor parecia ser uma parte cortada do maior antes de crescer por conta própria. Isso parece sugerir que eles têm uma forte capacidade regenerativa, Roel ponderou por um momento antes de colocar os dois corações conectados com um olhar sombrio no rosto, sem a proeza destrutiva absoluta de Grandar e Peitra. O único meio confiável que ele tinha para lidar com uma capacidade regenerativa tão forte era Glacier. Sob tais circunstâncias, seria muito ruim se ele fosse amarrado pelos inimigos. Ele passou a examinar os outros órgãos vitais da carcaça e percebeu que sua constituição era muito diferente da de um humano. Ele segurou seu desgosto até que finalmente atingiu seu limite e correu para o canto da parede. Ele pegou um papel branco aleatório ao redor para limpar as manchas de sangue em suas mãos enquanto vomitava. Graças ao seu completo congelamento, o cheiro não era tão sufocante quanto ele pensava. No entanto, dissecar uma carcaça ainda era um desafio para uma pessoa que não tinha essa experiência anterior, especialmente quando as coisas dentro eram diferentes do que se esperava ver. Só de pensar nos rins em forma de coração foi o suficiente para enviar outra onda de desgosto pela garganta. Ele teve que respirar fundo várias vezes antes que ele pudesse finalmente voltar a seus pés e voltar para a carcaça. Desta vez, ele desviou os olhos da bagunça ensanguentada, concentrando-se na constituição física geral do soldado. Sua atenção logo caiu sobre os braços do soldado. Seu braço direito é mais grosso que o esquerdo? Sim, perfeitamente normal para um homem. Não, isso não está certo. Isso é muito grande. As pálpebras de Roel se ergueram. Ele levantou um pouco o braço direito da carcaça e descobriu que havia algum tipo de tumor crescendo dentro dela, resultando em ser 2 vezes maior que o braço esquerdo. Mesmo que um espadachim que dedicou sua vida a uma única espada não tivesse uma diferença tão grande no tamanho de seus braços. Roel não conseguia descobrir uma razão por trás dessa anomalia, então ele só podia deixá-la de lado por enquanto. É difícil chegar a uma conclusão com apenas uma amostra, murmurou Roel enquanto abaixava o braço direito da carcaça. Seguindo em frente, ele pegou a espada preta do soldado e a inspecionou. Ficou claro por sua habilidade medíocre que era um equipamento padrão do exército. Não havia nada em seu design que se destacasse particularmente, então não havia nada a ser deduzido dele. Com isso, Roel havia inspecionado completamente todas as pistas plausíveis que ele poderia obter do soldado de armadura preta, mas só aumentou as dúvidas que ele tinha em mente. Felizmente, ele já tinha uma ideia clara do que precisava fazer a seguir. Eu preciso matar mais desses soldados de armadura preta para coletar mais amostras para que eu possa discernir o que há de comum e diferente neles. Vale a pena notar que este edifício era vigiado, embora Roel não tropeçasse em ninguém enquanto vagava livremente no sonho de ontem. Muito provavelmente, os inimigos escolheram colocar sentinelas ao redor depois de descobrir sua existência, o que significava que as entradas dos outros edifícios provavelmente também eram guardadas. Com isso, seu próximo destino também ficou claro. Sabendo que seria tolice sair abertamente pela entrada principal, ele pegou a espada do soldado de armadura preta e saltou pela janela, pousando silenciosamente nos arbustos. Então, ele começou a se esgueirar para o prédio adjacente. Era o mesmo escritório de vigia, a mesma luz pendurada e o mesmo soldado de armadura preta escondido silenciosamente no canto sombrio. Essa estranha sensação de déjà vu fez Roel estreitar os olhos enquanto lançava um olhar para a luz pendurada. Isso significa que os inimigos temem a luz? Não. Isso não está certo. As 2 figuras vestidas de preto que eu vi ontem estavam segurando um bastão com uma lâmpada pendurada na ponta, e nenhum dos soldados de armadura preta parecia avesso a isso. Eles estão apenas se escondendo nas sombras para que possam emboscar qualquer intruso. Enquanto ponderava sobre as 2 possibilidades, Roel disparou em direção ao inimigo com sua espada. Ele estava mais confiante desta vez, pois sabia que seu inimigo não tinha resistência contra Glacier, então ele queria testar sua força e número. O soldado de armadura preta soltou um guincho incompreensível enquanto avançava para se defender do intruso. Após uma rápida troca de golpes, Roel conseguiu chegar a uma conclusão aproximada. Sua força era equivalente à de um transcendente de nível 5 de origem, mas seu corpo estava visivelmente carente de velocidade e coordenação. Também não parecia ser muito inteligente, e era incapaz de lançar feitiços. No geral, era um pouco mais fraco do que um transcendente humano de nível 5 de origem. Dito isto, eles ainda eram muito fortes para soldados comuns. Depois de ter feito uma avaliação, Roel queria terminar as coisas ali e se livrar do soldado de armadura preta. Para seu horror, o soldado de armadura preta de repente proferiu os mesmos sussurros que a figura de manto preto fez na noite passada, atacando sua mente com uma dor lancinante. Aproveitando esta oportunidade, o soldado de armadura preta saltou para frente sem qualquer hesitação. Roel ficou alarmado com a reviravolta na situação, mas não soltou Glacier imediatamente. Em vez disso, uma ideia surgiu em sua mente, e ele rapidamente recuou em direção à luz suspensa enquanto olhava atentamente para o soldado de armadura preta. O inimigo em investida parou bem antes da interseção de luz e sombra. Capítulo 272. Trilhando o caminho do protagonista ao longo de um corredor escuro, uma luta unilateral estava acontecendo. Você não é bom em chiar? Por que você não continua chiando então? Um jovem de cabelos pretos estava sob a luz enquanto batia sua espada na lata de metal escondida nas sombras. Alguns golpes depois, o soldado de armadura preta foi derrubado de joelhos. Ele passou a puxar o soldado de armadura preta para a luz,
Mas surpreendentemente, o último não exibiu nenhuma reação particular à luz. Ele só se mexeu por aflição. Parece que a luz no escritório do vigia era inofensiva para eles. Era só que eles não queriam se aproximar. Roel suspirou suavemente enquanto suas esperanças de dominar este mundo de sonhos com uma única lâmpada se despedaçavam. Ele levantou sua espada e decapitou o inimigo imediatamente. Sabendo que esses monstros odiavam a luz, Roel arrastou a carcaça sob a luz suspensa e começou sua segunda autópsia. Descobriu-se que não havia muita diferença entre os monstros, apenas que este tinha um coração a menos e um rim a mais. Os traficantes de órgãos com certeza gostariam de saber o segredo por trás deles, murmurou Roel enquanto devolvia o rim ensanguentado que extraiu ao dono. Ele passou a examinar seu físico, e descobriu-se que este não tinha nenhum braço direito anormalmente grande. Há uma diferença significativa em sua constituição física. Isso tornará as coisas bastante problemáticas, comentou Roel com um olhar sombrio. As diferenças físicas entre os monstros provavelmente significavam que eles tinham pontos fortes e fracos também. Ele teria que tomar nota disso e proceder com cuidado. Além disso, mesmo que suas proezas de luta não fossem tão poderosas quanto ele pensava, seus murmúrios profundos que detinham o poder de desorientar a mente eram um incômodo para lidar. Isso aumentaria muito seu esforço, pois ele teria que manter seu atributo de origem constantemente ativo durante a batalha. Feita a autópsia, Roel seguiu para outro prédio para matar outro soldado de armadura preta e, mais uma vez, verificou que havia diferenças significativas em seus físicos. Embora o que foi mais interessante foram as mudanças que ele notou com o Black Rose Ring. É apenas minha imaginação ou o anel Black Rose parece mais brilhante do que o normal? Talvez fosse a iluminação, mas de alguma forma o anel parecia brilhar com um brilho maior depois que ele matou 3 soldados de armadura preta. Antes que pudesse examiná-lo mais de perto, o som de um despertador de repente ecoou em seus ouvidos. Dirigindo. Houve um leve choque quando Roel abriu os olhos para sua cama quente, dando adeus ao mundo das trevas. Era mais uma manhã gloriosa, e Roel estava tomando café com o Paul, que passou a noite. Todas as despesas incorridas pela mansão Azuri seriam reembolsadas pela Academia Saint Freya, desde que não excedesse uma certa quantia, para que Roel pudesse viver como um rei se quisesse. Mesmo que ele realmente excedesse o orçamento, ele tinha capacidade de pagar por si mesmo agora que o feudo de Ascart estava começando a prosperar. Foi também por isso que ele bebeu ontem o vinho de 30 anos sem qualquer hesitação. De alguma forma, a comida fica mais saborosa quando outra pessoa está pagando por ela. Enquanto desfrutava de seu café da manhã, Roel não pôde deixar de notar os olhos brilhantes que Paul vinha dirigindo para ele há algum tempo, e isso o fez se sentir bastante desconfortável. Isso deixou pensando nas divergências entre o enredo do jogo e o atual rumo dos acontecimentos. Após cuidadosa consideração, ele sentiu que havia necessidade de preservar o Paul's Request Club do jogo. A essa altura, Roel já estava confiante de que havia removido todas as bandeiras da morte que tinha com os 4 alvos de captura femininos, mas o único problema que ele realmente havia resolvido era o conflito interno. Em olhar do cronista, Paul tornou-se um potencial interesse amoroso para as 4 mulheres alvos de captura, não apenas por suas palavras suaves, mas também pelas experiências compartilhadas que elas tiveram. Pensando sobre o que Paul teve que passar no jogo, Roel não pôde deixar de se surpreender com o grande número de provações que estavam em seu caminho, embora ele fosse ironicamente incapaz de ver que tinha sido o mesmo para ele também. Roel mudou muitas coisas ao longo dos anos, de modo que o acúmulo de seus feitos acabou alterando a dinâmica de poder na Academia Saint Freya. Mas enquanto ele conseguiu conquistar os protagonistas, isso não significava que os antagonistas simplesmente levantariam uma bandeira branca e se renderiam. Um bom exemplo foram os 2 lacaios que desafiaram Paulo durante a cerimônia de entrada. Esse pequeno detalhe não mudou em nada e, de fato, a agressão demonstrada pelos 2 lacaios até exacerbou, e eles eram apenas os peões mais insignificantes ao redor. Ainda havia muitas provações que Paul teve que superar ao longo do caminho, e a ausência de Roel na lista de antagonistas apenas reduziu o que ele teve que lidar em uma pequena parte. Esses julgamentos não eram apenas obstáculos no caminho de Paul, pois seus resultados provocariam ondulações por toda a academia, afetando Nora, Charlotte e até Alicia. Se as coisas derem errado, o belo futuro que Roel já havia traçado para si poderia ser devastado. Havia simplesmente muitas coisas em jogo que Roel não conseguiria descansar até que removesse todas as ameaças ocultas nas sombras. A fim de limpar toda essa escória, Roel queria fazer uso da vantagem que tinha de seu conhecimento do enredo dos olhos do cronista. Isso exigiria que Paul reencenasse algumas das cenas, o que exigia a existência do Request Club, pois serviu como sinalizador para muitos eventos. Era só que o Request Club variado e sem facção no jogo agora estaria associado à Blue Rose Faction, com Paul servindo como líder e Roel como seu apoio. Era uma tradição para as facções da Academia de Saint Freya construir ou assumir um departamento-chave na academia. No jogo, a facção Red Rose de Charlotte assumiu o comando do departamento de finanças, e todos os tipos de eventos importantes exigiriam sua aprovação para que o orçamento fosse aprovado. A Gold Rose Faction de Nora liderou o departamento de eventos, assumindo a responsabilidade de planejar e gerenciar os principais eventos da academia.
Roel ainda não tinha certeza de qual função-chave da academia a facção Blue Rose deveria assumir quando Paul de repente veio buscar refúgio com ele. Como era esse o caso, ele decidiu seguir o fluxo. Para ser honesto, Roel estava um pouco preocupado com o atual Paul, já que ele não tinha o apoio dos alvos de captura femininos agora. Ele estava com medo de que Paulo não tivesse força suficiente para superar as provações que estavam diante dele. Se algum contratempo acontecesse com ele, ele poderia realmente acabar enterrado sob sua culpa. A morte de Paulo sem dúvida teria enormes implicações na visão de mundo, e essas implicações provavelmente seriam negativas. Pensando nisso, o pedido de Paul para se juntar à facção Blue Rose realmente resolveu muitos problemas iminentes. Com o apoio de toda a facção, as chances de qualquer contratempo acontecer com Paul seriam bastante reduzidas. Além disso, ele seria capaz de garantir tanto Paul quanto o Request Club, um exemplo perfeito de derrubar dois coelhos com uma pedra. Havia algo melhor do que isso? Como esperado de mim. Roel cerrou os punhos com força ao se sentir profundamente comovido por sua própria sabedoria. Ele finalmente saiu de seus pensamentos e levantou a cabeça para olhar para Paul com olhos brilhantes. Certifique-se de entregar sua inscrição até hoje. A primeira aula que Roel teve para o dia ainda era X-Classroom. Assim que ele abriu a porta da sala de aula 14 do prédio 1, ele foi cercado por suas colegas de classe. Bom dia, Roel. Como foram as aulas ontem? Você ainda conseguiu acompanhar? Sinta-se à vontade para nos perguntar se há algo que você não entendeu. Os alunos da segunda série se seguraram por um dia inteiro para determinar a atitude de Lilian em relação a Roel, e perceberam que ela não tinha hostilidade em relação a ele, apesar de sua atitude fria. Devido a isso, eles estavam muito mais entusiasmados do que ontem. Os alunos da terceira série sentados ao redor de Lilian ainda estavam de olho em sua reação enquanto se sentiam tentados a fazer um movimento enquanto os alunos da quarta série simplesmente riam baixinho com a comoção. Que agitação no início da manhã. Ah, nossos alunos da primeira e segunda série com certeza são espirituosos. Aí, parece que estamos ficando velhos. Os alunos aproveitaram o tempo livre que tinham antes da chegada de X para conversar uns com os outros. As alunas da segunda série tentaram testar Roel em alguns dos conceitos mais difíceis pelos quais passaram ontem na esperança de usar essa desculpa para se aproximar dele. Mas para sua surpresa, ele conseguiu responder facilmente às perguntas. Oh, na verdade, ele conseguiu. Isso é incrível. Esse é o talento do recordista de Night of the Demons. Roel sentiu-se um pouco constrangido com os elogios que lhe faziam, tanto que não pôde deixar de olhar para Lilian. Claro, este último permaneceu completamente imperturbável, como se ela não pudesse ver ou ouvir o que estava acontecendo ao seu lado. Ela realmente está me tratando como se eu fosse invisível? Roel pensou com um sorriso impotente, mas, ao mesmo tempo, ele se sentia grato por ela. Sua tutoria pelo menos o poupou do constrangimento de ficar perplexo aqui. Oh, que multidão reunimos na frente. Tudo bem? Hora de voltar para seus lugares agora. Vou começar a aula. X entrou na sala de aula e cumprimentou os alunos com um sorriso. Ela ficou muito feliz ao ver a rapidez com que Roel estava assimilando a classe, de tal forma que começou a pensar em como deveria escrever isso em sua próxima carta. Fazia muitos anos desde que ela conheceu Carter pela última vez que era difícil para ela encontrar qualquer assunto em comum entre eles. Ela imaginou que a maneira de cortejar um pai solteiro era cortejar seu filho primeiro. Contanto que ela pudesse conquistar seu filho, ela já estaria a meio caminho do sucesso. O conteúdo que X passou hoje foi tão complicado quanto de costume. As 2 horas de aula foram mais do que suficientes para derrubar Roel, mas ele sabia que ainda não tinha acabado. A batalha estava apenas pela metade, e recomeçaria mais tarde à noite. Não houve nenhuma interação entre Roel e Lilian durante a aula, e foi só quando eles estavam saindo da sala que Roel se despediu educadamente dela. Até logo, Sênior Lilian. Lilian parou por um breve momento e olhou para ele com um olhar bizarro em seus olhos, aparentemente surpresa com sua despedida. Por outro lado, Roel já estava acostumado com a falta de resposta dela, então não prestou atenção e foi para a próxima aula. Mas logo percebeu que Lilian estava seguindo. Sênior, você é. Qual é a sua próxima aula? Minha próxima aula é criação. Roel arregalou os olhos quando percebeu que eles também tinham essa classe comum. Vendo que ele finalmente tinha entendido, Lilian não se incomodou em perguntar. Ela silenciosamente o alcançou e rapidamente se afastou para criar alguma distância entre eles. Parece que realmente temos alguns pontos em comum entre nós. Roel ficou surpreso com a coincidência. Enquanto isso, Lilian sentiu sua mente mergulhar em turbulência. O fato de ambos serem alunos de X e transcendentes da criação significava que a interação com Roel era inevitável. A percepção de que ele tinha um método de canalização de mana idêntico ao do passado a deixou com uma sensação de coceira por dentro, como se um gato estivesse arranhando seu coração. Ela não sabia dizer se estava apenas pensando demais, mas por algum motivo, ela sentia uma crescente sensação de intimidade inexplicável em relação a Roel quanto mais ela interagia com ele, e isso a fez baixar a guarda sem querer. Seu capricho repentino ontem para aumentar suas aulas juntos foi um desses exemplos. Agora que ela pensou sobre isso, o conhecimento que ela pretendia transmitir a ele já estava além do escopo de suas responsabilidades, mas o olhar impotente em seu rosto de alguma forma compeliu a mostrar-lhe uma saída. Seus sentimentos incompreensíveis a deixaram profundamente amedrontada. Ela pensou em como Charlotte e Nora estavam apaixonadas por Roel, e isso a fez se perguntar se a casa Ascart tinha algum tipo de linhagem em Incubus. Não importa o que,
Eu preciso pisar com ainda mais cuidado. Lilian lançou um olhar para trás para Roel antes de sair com muitas dúvidas em sua cabeça. Capítulo 273. Adeus. Minha irmã Roel não tinha ideia de quantos transcendentes da criação havia na academia. Ele estivera muito ocupado tanto de dia quanto de noite para não se dar ao luxo de dispensar atenção para se preocupar com essas coisas. Mas enquanto ele não estava prestando atenção nisso, outra pessoa estava. Lilian, como aluna da terceira série, ela estava muito familiarizada com as circunstâncias que cercavam a criação transcendente na academia. A primeira aula ainda estava bem, mas ela não poderia evitar enfrentar Roel para futuras práticas de combate. Por esse motivo, ela se sentia avessa a essa aula. Depois de entrar na sala de invocação, ela foi direto para o assento que foi reservado para ela pelos membros da facção Purplerose. Mais de 10 nobres de Austine se sentaram ao redor dela, não deixando espaço para mais ninguém se aproximar dela. Dado isso, não havia como Roel se sentar perto dela, embora não fosse como se ele pudesse fazê-lo, mesmo que pudesse. No entanto, o que surpreendeu Roel foi que ele também foi rapidamente cercado por pessoas. Não era segredo para a população estudantil que ele era uma criação transcendente. Afinal, privacidade era inexistente para figuras públicas, então era inevitável que muitos de seus colegas aproveitassem essa oportunidade para se aproximar dele. Foi apenas momentos depois que ele se acomodou na fileira de trás que as pessoas começaram a enxamear ao seu redor como abelhas atraídas por uma flor. Prazer em conhecê-lo, Roel. Eu sou Roel. Você tem tempo mais tarde? O que você acha de almoçarmos juntos? Você pretende recrutar membros para sua facção Blerose, certo? Eu posso te ajudar com isso. Obrigado por suas ofertas, mas não tenho essa intenção no momento. Em meio ao enxame de estudantes do sexo feminino, Roel deu um gracioso sorriso nobre e educadamente rejeitou sua boa vontade. Sua etiqueta impecável fazia parecer que ele estava lidando com eles com facilidade, mas a verdade é que ele já estava começando a se cansar. Fazia anos desde que Roel teve que lidar com qualquer mulher que se aproximasse dele em ambientes sociais. Na teocracia, Nora e Alicia eram lobos alfa aterrorizantes em banquetes que ninguém ousava entrar no meio, e em Rosa, a casa Surofia era um poder esmagadoramente dominante que poucos ousavam enfrentar. Como resultado, fazia muito tempo desde que ele tinha sido cercado por mulheres assim. O influxo esmagador de perguntas e convites era demais para Roel lidar e, pela primeira vez, ele começou a entender a importância de ter membros de facção. Houve ocasiões em que um portador do anel precisava de apoiadores, como no caso de Lilian no momento. Sob a proteção dos membros de sua facção, ela foi capaz de ouvir sua classe em paz e fazer suas próprias coisas. Por outro lado, o solitário Roel não teve escolha a não ser lidar sozinho com esses perseguidores. O que o tornava mais problemático era que nem todos ao seu redor tinham boa vontade em relação a ele. Havia inimigos que queriam jogar lama em sua reputação, mulheres que queriam tirar vantagem dele, indivíduos ambiciosos que queriam usá-lo como um trampolim e assim por diante. Era difícil discernir cada uma de suas verdadeiras naturezas e lidar com elas de acordo. Em um ambiente tão torturante, Roel acabou se exaurindo completamente ao longo da aula. Foi somente com a chegada de Nora que a tão esperada salvação finalmente lhe ocorreu. Os olhos de Nora se estreitaram assim que viu a multidão de mulheres ao redor de Roel. Os nobres da teocracia de raciocínio afiado perceberam imediatamente e imediatamente deram um passo à frente para proteger Roel da multidão. Diga, não está na hora de sua facção Blerose começar a recrutar? Nesse ritmo, você nem poderá assistir às aulas adequadamente. Você tem razão. Desculpe por isso, Nara. Você realmente me ajudou desta vez. Nora lançou um olhar insatisfeito para aquelas megeiras antes de voltar sua atenção para Roel. Na verdade, ela não estava muito preocupada com esses personagens diversos. E a verdadeira razão pela qual ela veio foi para ver como Roel estava se dando bem com o outro portador do anel. Quando os alunos saíram da sala de invocação, logo foi a vez de Lilian e sua comitiva saírem. Naturalmente, a presença conspícua de Nora e sua facção chamou a atenção de Lilian. Sob os olhos atentos de ametista de Lilian, Nora agarrou as mãos de Roel de forma dominadora para reivindicar a posse dele, enviando uma mensagem clara de que ele estava sob sua proteção. No entanto, tudo o que fez foi sustentar o olhar de Lilian por um breve momento antes que ela se virasse. Como Nora e Lilian eram de séries diferentes e não se conheciam, não havia necessidade de se cumprimentarem. Enquanto os membros das duas facções se esbarravam, Lilian manteve os olhos fixos à frente, sem demonstrar nenhum interesse pela dupla. Por outro lado, o olhar de Nora seguiu até que ela finalmente desapareceu no canto do corredor. Roel, aquela mulher tentou dificultar as coisas para você? Não, claro que não. Respondeu Roel fracamente. Pelo contrário, ela me ofereceu bastante ajuda. Acrescentou em sua mente. Nora deu um suspiro de alívio quando um sorriso surgiu em seus lábios. Bom, como prometido, você vai me acompanhar para o almoço hoje. Enquanto Nora falava, seus olhos cor de safira pareciam brilhar de excitação, fazendo com que os estudantes do sexo masculino nas proximidades dirigissem olhares invejosos. No entanto, aquele que foi confrontado com o familiar olhar predatório sentiu seu coração dar uma guinada quando os sinos de alerta começaram a soar em sua mente. Perigo, perigo. Andando por uma rua bastante movimentada sob o sol do meio-dia, Lilian Ackerman voltou para sua propriedade sob o acompanhamento dos nobres de Austine. Os alunos do primeiro ano tiveram que lidar com o almoço rapidamente para que pudessem correr para a próxima aula, mas os do terceiro ano não tinham aulas à tarde, tornando a tarde um bom momento para visitar restaurantes populares sem ter que lidar com a multidão habitual. Quanto a Lilian, não havia necessidade de frequentar nenhum dos restaurantes de alta classe da academia, pois ela tinha chefes imperiais empregados em sua própria propriedade.
Dos 3 filhos de Akermani considerados na linha de sucessão, Lilian foi o de maior nascimento. Deixando de lado o pai imperador, sua mãe descendia da casa do Calde Sísifo, uma casa nobre cuja linhagem remontava à segunda época. Fazia parte da classe dominante durante a migração em massa há 1000 anos e permaneceu como uma das poucas casas nobres proeminentes no recém-criado Império Austini. Seu nascimento a colocou no auge dos puristas de linhagem, então era normal que ela recebesse privilégios especiais. Ter os chefes imperiais à sua disposição não era mais do que a ponta do iceberg. Ela costumava fazer sua refeição sozinha, mas havia um convidado raro em seu palácio das ninfas construído exclusivamente hoje. Lilian olhou para o tenso Paul do outro lado da mesa de jantar, sem se surpreender com sua chegada. Ela estava esperando que Paul batesse em sua porta sozinho desde que o imperador Lucas mandou uma mensagem para ela cuidar dele. Havia razões pelas quais ela não podia tomar a iniciativa de se aproximar de Paul, uma delas sendo a oposição de seus irmãos mais velhos supersensíveis, e a outra sendo o desdém dos nobres de Austini. Sob tais circunstâncias, ela não deveria parecer favorecer muito Paul. Filhos ilegítimos eram desprezados no círculo da nobreza, e nem mesmo um filho do imperador estava acima dessa tradição. A única diferença era que ninguém com inteligência se atrevia a fazê-lo abertamente. Foi semelhante a como Lilian recebeu um aviso rigoroso para a população estudantil durante a cerimônia de entrada, mas o desdém que Paul estava recebendo nunca parou. Lilian pensou que Paul entraria em contato com ela logo após o início do semestre, mas acabou que seu meio-irmão tinha muito mais coragem do que ela esperava. Ele durou 10 dias antes de bater na porta dela. Nada mal. Lilian tinha uma alta avaliação dele por isso. Por outro lado, Paul estava jantando na cozinha refinada dos chefes imperiais de forma tão mecânica que ele poderia muito bem estar mastigando velas. Em comparação, a refeição comum que ele teve com Roel foi muito mais agradável. Ele vinha sentindo olhares penetrantes sobre ele desde que entrara no Palácio das Ninfas. Esses olhares vieram não apenas dos nobres de Austini, mas também dos servos ao lado de Lilian. O dono da propriedade também não parecia ter nenhuma boa vontade para ele. O almoço prosseguiu sob essa atmosfera sombria. Lilian estava acostumada ao silêncio sendo a pessoa reticente que ela era, mas Paul não podia deixar de se inquietar desconfortavelmente. Foi só quando eles terminaram a refeição principal e estava esperando que as sobremesas fossem servidas que ele finalmente reuniu coragem para revelar a intenção por trás de sua visita. Irmã Imperial Lilian, para ser honesto, vim informar que não pretendo me juntar à facção Rosa Púrpura. Eu o vejo. A confiança de Paul parecia diminuir rapidamente enquanto ele expressava seus pensamentos. Ele olhou para Lilian com uma mistura de medo e nervosismo, sem saber como ela responderia. Para sua surpresa, este apenas reconheceu suas palavras impassivelmente. Afirmou seus pensamentos de que sua meia-irmã não poderia se incomodar com ele, mas isso o acalmou surpreendentemente. Mal sabia ele que Lilian já havia adivinhado sua decisão. A facção Purplerose ainda era uma facção do Império Austini, então era inevitável que seus membros fossem hostis a Paul. Claro, ninguém ousaria fazer nada com ele sob a vigilância de Lilian se ele insistisse em se juntar à facção, mas isso também significaria que suas atividades seriam muito restritas também. Todos com quem ele entrou em contato provavelmente estariam associados ao Império Austini, deixando-o incapaz de escapar da jaula do preconceito. Em vez disso, era muito melhor para ele ser um estudante livre e sem facção. Mesmo que ele recebesse menos recursos como resultado, ele pelo menos seria capaz de viver de uma maneira muito mais digna. Nosso pai me enviou uma carta para cuidar de você antes de sua inscrição, mas isso é apenas se você quiser aceitar minha ajuda. Você tem a opção de não se juntar à facção Purplerose, e eu também não tenho intenção de forçá-lo. Os recursos que as facções recebem da academia são apenas uma pequena parte do que a Academia Saint Freya tem. Você poderá receber recursos substanciais subindo no ranking ou ingressando em uma organização estudantil. Há uma saída para o sem facção também. Foi uma rara demonstração de preocupação de Lilian quando ela apontou uma saída para seu irmão mais novo e legítimo, mas pelo menos simpático, ao contrário dos 2 mais velhos. O que a surpreendeu, porém, foi que Paul não revelou um olhar de alegria, em vez disso parecendo cair em um dilema. Essa reação. Lilian franziu um pouco a testa com a resposta inesperada de Paul. Há algo que você queira dizer? Ela perguntou. Paul lutou internamente por um momento antes de finalmente reunir coragem para falar. Irmã Imperial Lilian, a verdade é que eu já disse ao irmão mais velho Roel que vou me juntar a ele. Capítulo 274. Um homem deve confiar. Paul podia sentir claramente o olhar de Lilian se tornando afiado no momento em que ele tomou sua decisão. A súbita pressão na atmosfera o fez abaixar a cabeça enquanto esperava a reprimenda de sua meia-irmã mais velha. Para sua surpresa, Lilian não disse uma palavra. Ela olhou para ele calmamente, embora seu coração não estivesse tão pacífico quanto como ela parecia na superfície. Nascida na família imperial Akerman, Lilian não tinha muita experiência com parentesco ou convivência com irmãos mais novos. Esta foi a primeira vez que ela entrou em contato com a existência conhecida como o irmão mais novo. Ela se sentiu obrigada a cuidar dele como o irmão mais velho aqui, mas não esperava que fosse rejeitada logo no primeiro passo. A recusa de Paul em se juntar à facção Purplerose não foi um grande problema para ela.
se alguma coisa, ela pensou que era uma decisão sábia. Embora isso a impedisse de usar a influência de sua facção para proteger Paul, ela ainda era capaz de lhe oferecer ajuda de tempos em tempos. Ela tinha os meios para fazer isso. No entanto, seria uma história totalmente nova se Paul se juntasse a outra facção. Era equivalente a Paul escolher um estranho em vez de Lilian, e tal decisão obviamente teve grandes consequências. Não importa o quanto os nobres de Austin evitassem Paul, ele ainda era portador do nome da família Ackerman. Era inaceitável que um príncipe da grande família imperial abaixasse a cabeça para um estranho, sem falar que Roel era da teocracia. Aquele homem não poderia ter ignorado as implicações, então por que ele ainda escolheu aceitar Paul? Esta é a sua decisão? Ah, estou perguntando se você é o único que solicitou isso por sua própria vontade. Se sim, é. Procurei o irmão mais velho Roel ontem e pedi a ele esse pedido. Eu não o conheço desde a cerimônia de entrada, então não achei que ele realmente me aceitaria. Ponto. O sorriso de gratidão nos lábios de Paul trouxe uma rara carranca no rosto de Lilian. Ela estava achando difícil compreender as ações de Roel, mas decidiu segurar a língua e não dizer nada. Ela podia dizer que Paul já tinha se decidido, e era improvável que ela pudesse influenciar sua decisão. Se você realmente se decidiu, presumo que também esteja preparado para as consequências. Seu ato de se juntar à facção de outra pessoa significa que minha divisão de execução não poderá oferecer nenhuma ajuda. Se isso for uma armadilha, você estará lutando sozinho. Além disso, sua ação será fortemente condenada por nosso povo, e pode até colocar nosso pai contra você. Você pode ser colocado em uma posição pior do que antes. Lilian calmamente expressou as dificuldades que Paul poderia enfrentar ao longo do caminho, e isso fez o rosto do último endurecer. Ele pensou nas palavras que Roel havia falado em seu Blue Rose Ring ontem, e ele finalmente assentiu após um momento de silêncio. Eu confio no irmão mais velho Roel. Em vez de ganhar a aprovação desses nobres hipócritas, o que eu realmente quero é um amigo que me trate com seriedade. Sua Majestade pode me desprezar por causa disso, mas em primeiro lugar, não sou mais que um filho ilegítimo sem direito à sucessão. Não tenho interesse na coroa. O que eu quero é uma vida acadêmica agradável. Quero um lugar onde eu possa ser eu mesma e trabalhar duro para me tornar a pessoa que aspiro ser. A silhueta de Roel veio à tona na mente de Paul, e seus olhos endureceram com determinação. Vendo isso, as pupilas de Lilian se dilataram um pouco. Ponto. Eu o vejo. Ela soltou um suspiro discreto, olhando para o jovem sentado à sua frente. De repente ela percebeu que sua mente estava se enchendo de muitos pensamentos. Afirmou sua opinião de que Paul era realmente um estranho entre os Ackermans de sangue frio. Diferente de seus irmãos mais velhos que eram apaixonados por buscar maior poder e posição, Paul era um homem sério com os pés firmemente plantados no chão. Jovem e positivo, ele perseguiu o que era real e tangível para ele. Não havia nele nenhum cheiro de esquemas ou conspirações, ele era tão puro quanto parecia ser. Ela o invejava. Foi uma pena que Paul não a escolheu, ou então os dois poderiam ter se aproximado um do outro. Já que você já escolheu seu caminho, não vou me incomodar em tentar retê-lo. Dito isto, ainda somos parentes com atributos de origem ressonantes. Se você se encontrar encurralado e em uma situação desesperadora, como último recurso, pode me procurar. Atributos de origem ressonantes, Eu entendo. Sou grato por sua gentil oferta. Paul estava confuso com o termo atributos de origem ressonantes, mas ele ainda era capaz de entender o que Lilian estava tentando transmitir aqui. Então ele rapidamente agradeceu a ela. Por outro lado, Lilian não ficou muito surpresa ao ver que Paul desconhecia o significado do termo. Afinal, não faz muito tempo que ele alcançou o nível de origem 5 e obteve seu atributo de origem. Tendo resolvido os problemas que pesavam em sua mente, Paul parecia muito mais relaxado do que antes. Ele terminou a sobremesa antes de sair. Ao sair do elegante palácio das ninfas, ele se pegou pensando na conversa. A irmã imperial Lilian pode ser uma pessoa quieta que quase não mostra nenhuma expressão, mas ela parece ser uma pessoa legal no geral. Seria ótimo se ela pudesse se dar bem com o irmão mais velho Roel. Paul lamentou a profunda hostilidade que o Império Austin e a teocracia tinham um para com o outro. Ao mesmo tempo, ele também se perguntou sobre o termo estrangeiro que ouvira anteriormente. O que significa atributos de origem ressonantes? Se meu atributo de origem ressoou com algo, eu deveria pelo menos sentir um formigamento ou algo assim, certo? Mas não senti nada de peculiar desde que entrei na academia. Paul franziu a testa em incompreensão. Este assunto estava claramente além de seu conhecimento, então ele só podia jogá-lo na parte de trás de sua cabeça por enquanto. Acho que vou perguntar ao irmão mais velho Roel mais tarde, ele murmurou enquanto deixava a base da facção rosa púrpura. Roel teve muitos gols na Academia Saint Freya. Na superfície, ele queria expandir seu escopo de conhecimento, socializar e fazer novos amigos e obter qualificações oficiais. Sob a superfície, ele esperava encontrar pistas sobre Academic, atrair os inimigos que ele conhecia através do jogo via Paul e talvez cumprir a missão impossível que tudo isso estava centrado em torno de um pré-requisito, que era força. Um ano se passou desde que Roel alcançou o nível de origem 4, mas ele ainda não havia alcançado o auge. Não poderia ser ajudado, pois não era tão fácil avançar no nível de origem 4 em comparação com os níveis anteriores, e ele estava ocupado com todos os tipos de coisas no ano passado.
Desde a migração do antigo Treandicide para o feudo de Ascarte até o encontro com Nora na capital sagrada, havia pouco tempo que Roel podia dispor para navegar pelos registros históricos. Naturalmente, sua taxa de crescimento diminuiu. As coisas seriam diferentes agora. Com sua inscrição na Academia Saint Freya, sua prioridade agora foi transferida para o aprendizado. Aprender pode ser apenas reunir novas informações e se tornar mais sábio para os outros, mas para Roel, era o caminho para se fortalecer também. A Academia Saint Freya tinha esplêndidos recursos e instalações para criar um ambiente propício ao aprendizado, mas de tudo isso, o que realmente fez os olhos de Roel brilharem foi sua enorme biblioteca. O Ateneu Nacional da Sabedoria. Esta era uma biblioteca renomada não apenas em Leinster, mas em todo o Brownie. Era o orgulho nacional deles. O Ateneu Nacional da Sabedoria de Brownie, a Biblioteca Real da capital sagrada da teocracia de São Mesite e o Repositório da Glória do Milênio do Império Austini, essas eram as 3 bibliotecas mais famosas do continente Cia. Ao todo, eles continham mais de 60% dos registros históricos preservados pela humanidade, tornando-os o núcleo da civilização humana. Desses 3, o Ateneu Nacional da Sabedoria ostentava a história mais longa, embora não fosse mais do que uma instalação normal da Academia de Saint Freya. Nos primeiros anos da academia, quando ainda recebia um pequeno número de alunos a cada semestre, a equipe administrativa da academia muitas vezes se via em um dilema sempre que recebia uma grande doação: onde devo despejar o dinheiro? Era um problema de academia de primeiro mundo, mas não havia como negar que havia deixado várias gerações de diretores perplexos. A questão principal estava no fato de que essas doações tinham que ser usadas em instalações tangíveis na academia, e não podiam ser canalizadas para as guildas de acadêmicos ou organizações estudantis. Simplificando, os doadores queriam ver terrenos e prédios. Por alguma razão, as pessoas ricas realmente amavam coisas grandes, e seria ainda melhor se elas pudessem receber o nome delas também. No entanto, tais doações só foram úteis até certo ponto, ou então haveria muitos prédios e poucas pessoas para usá-los, resultando na criação de cidades fantasmas. De qualquer forma, à medida que o dinheiro se acumulava ao longo das gerações, os diretores ficaram muito angustiados. Eles não podiam simplesmente rejeitar o dinheiro, já que as doações tinham implicações políticas, e desprezar a boa vontade das potências seria uma má ideia. Mas, ao mesmo tempo, seria errado aceitar o dinheiro e não gastá-lo. A calvície por estresse foi uma condição prevalente para os diretores por muitos anos, até que alguém de repente propôs uma ideia engenhosa. Ei, por que não usamos o dinheiro para encher nossa biblioteca? A essa altura, sua biblioteca já havia sido ampliada várias vezes, de modo que não havia livros suficientes para preencher as estantes vazias. Nos 100 anos seguintes, a Academia Saint Freya dedicou a maior parte de seus fundos à aquisição de todos os tipos de livros históricos exclusivos e raros. Colocariam o nome do doador na capa do livro, como o que Roel estava segurando no momento. Generosidade do Conde Alter do Império Austini, dezembro do ano 717. Curiosamente, havia também uma opção adicional para o doador colocar sua assinatura na capa também. Mas é claro que serviços especiais exigiam taxas especiais. Descobriu-se que os nobres achavam que ter tomos de conhecimento creditados a eles era muito mais elegante do que ter seus nomes inscritos em prédios, e acabou provocando um frenesi de doação de livros. Sob o apoio esmagador dos doadores, a biblioteca cresceu cada vez mais até que finalmente se tornou independente, 300 anos atrás, e foi renomeada para Ateneu Nacional da Sabedoria. A biblioteca ainda estava localizada na Academia de Saint Freya, mas pessoas de fora podiam solicitar uma permissão para entrar na biblioteca. Este foi um movimento para promover maior alfabetização entre a população em geral, mas as coisas provavelmente não estavam indo exatamente como eles esperavam. Roel notou que as alunas de outras academias estavam constantemente lançando olhares em sua direção antes de sussurrar entre si, e suas ações o deixavam desconfortável. No final, seu desconforto superou sua preguiça. Então, ele se levantou e foi para salas de leitura privadas que exigiam pagamento. Ele queria um ambiente tranquilo para fazer sua leitura. Mal sabia ele que suas ações estavam sendo espionadas por um objeto esférico localizado no teto. Capítulo 275. Autorização de acesso no país dos eruditos. De crianças de 8 anos a idosos de 80 anos, todos sabiam que os alunos da Academia Saint Freya vinham de origens distintas. Cada um deles provavelmente ganharia destaque após a formatura. Este fato foi particularmente importante para os jovens ambiciosos que sonhavam em subir rapidamente na hierarquia. Infelizmente, era de conhecimento público que a Academia de Saint Freya estava isolada do resto de Leinster, de modo que foi apelidada de cidade na cidade. Não que os alunos da Academia Saint Freya fossem proibidos de deixar o campus, mas porque eles fariam isso quando já podiam obter tudo o que queriam no campus. Sem dúvida, isso foi um grande obstáculo para as ambições daqueles jovens e senhoras. Mas havia uma maneira de contornar isso, e esse era o Ateneu Nacional da Sabedoria. Esse cofre do conhecimento era aberto ao público e sua exigência de acesso era particularmente negligente para os alunos de Leinster. Como resultado, tornou-se um ponto de ouro para os namoradores, embora Roel achasse um pouco barulhento demais para seu gosto. Enquanto caminhava lentamente em direção à sala de leitura privada, começou a procurar em seus bolsos sua carteira de estudante. Os alunos da Academia Saint Freya não precisavam pagar imediatamente pelo acesso às salas de leitura privadas. Eles pagariam as contas de uma só vez no final do semestre. Claro, um portador do anel como Roel obviamente tinha privilégios especiais. Tudo o que ele precisava fazer era mostrar sua carteira de identidade e teria entrada gratuita. Ele ficou na fila na frente da recepcionista e,
Quando finalmente chegou sua vez, mostrou sua carteira de estudante e seu anel Blerose. A recepcionista logo se tornou muito mais acolhedora, chegando até a apontar os cômodos com melhor iluminação. Roel agradeceu a ajuda da recepcionista antes de dirigir-se à mais próxima. O tratamento dado aos portadores do anel foi realmente excelente. Não apenas ele era muito respeitado, mas seu acesso de leitura no Ateneu Nacional de Sabedoria era muito maior do que o de estudantes comuns também. Este foi um presente inestimável para alguém que precisava ler tanto quanto ele. A sala de leitura privada era decente. Não se comparava ao quarto privado de Nora na Biblioteca Real da Santa Capital, mas tinha uma decoração simples e elegante, que lembrava a típica de um erudito. Havia uma mesa e uma cadeira com um caderno e uma caneta de cortesia para aqueles que precisavam anotar seus aprendizados. Ao lado havia um abajur alto, uma pequena estante e um cabideiro. Isso era praticamente tudo na sala de leitura privada, simples, mas prático. Roel pessoalmente achou que era muito bom. Ele acreditava que um aluno deveria se concentrar em seu aprendizado e moderar sua vontade em vez de se entregar ao luxo. Não queria dizer que o ambiente na Biblioteca Real da Santa Capital fosse ruim, mas ele simplesmente preferia um ambiente mais realista como estudante. Roel sentou-se na cadeira e começou a folhear os livros, sem mais distrações ao redor. A velocidade de sua leitura acelerou consideravelmente. Seu atributo origem permitiu-lhe discernir as partes autênticas de um livro e focar apenas nelas, extraindo assim a essência de cada livro com eficiência. Ele levou apenas 1 hora para terminar de folhear um registro antigo de 200 anos atrás. Assim que ele estava prestes a mergulhar no próximo livro, um pensamento de repente surgiu em sua mente. Ele tinha certeza de que o lugar para o qual foi teletransportado em seus sonhos era de fato a Academia Saint Freya. Já que havia dissecado seu inimigo para entendê-lo melhor, a próxima coisa que deveria fazer era descobrir mais sobre o terreno do campo de batalha. Roel não estava familiarizado com as várias instalações ao redor, já que ele não teve a chance de explorar completamente a área desde a cerimônia de entrada, o que significava que ele nem saberia quais possíveis rotas de fuga havia se ele fosse cercado. Seria perigoso continuar assim. A biblioteca deveria ter uma planta da academia, certo? Roel foi até as estantes para começar a procurar a planta da academia, mas logo se viu perdido. Algo tão confidencial quanto as plantas da academia possivelmente não estaria aberto ao público. Onde devo procurar? Arquitetura Blueprint of the Saint Freya Academy 26 TH Edition está localizada na 12ª estante na 3ª área. Você precisará de um certo nível de acesso de autorização para emprestar o livro. É assim mesmo? Obrigado. Roel estava prestes a se virar para agradecer a pessoa que acabara de avisá-lo quando percebeu que não havia ninguém atrás dele. Essa misteriosa ocorrência o fez arregalar os olhos de espanto. Ele rapidamente examinou seus arredores, mas não havia nada além de estantes de livros em sua vizinhança. Eu tinha certeza de que ouvi uma voz feminina mais cedo. Boa tarde, Excelência. Você está procurando por mim, desta vez? Roel ouviu claramente a voz vindo de cima dele, então levantou a cabeça imediatamente. O que entrou em sua linha de visão foi uma bola de cristal cintilante. O que é isto? Você é, respeitado portador do anel. Sou o espírito artificial Margarete a seu serviço. Espírito artificial? O que é isso? Roel olhou confuso para a bola de cristal acima dele, lutando para descobrir o que estava acontecendo. Deve-se saber que ele era um aficionado por história, e anos de leitura o tornaram um indivíduo extremamente experiente. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar de um espírito artificial antes. Havia muitas lendas inexplicáveis em torno dos espíritos no continente Cia, como eles serem a origem das almas, as primeiras formas de vida e assim por diante. Os espíritos eram frequentemente descritos como seres enigmáticos muito além da compreensão da humanidade. Dada a falta geral de compreensão dos espíritos, a noção de criar artificialmente um espírito era absurda. Além disso, mesmo que alguém tivesse realmente conseguido criar artificialmente um espírito, isso deveria ter causado uma enorme comoção e varrido o mundo inteiro. Não havia como Roel não saber disso. Além disso, ele nunca tinha visto Margarete em olhos do cronista antes. A criação de espíritos artificiais deve ser um feito impossível, dadas as atuais restrições de nossa tecnologia. O que diabos você é? A situação incompreensível diante dele fez Roel levantar a guarda enquanto olhava a bola de cristal com cautela. O cristal brilhou silenciosamente por um momento antes de finalmente dar sua resposta. Me desculpe, você ainda não alcançou a autorização de acesso necessária. Então, isso significa que há realmente algo errado sobre isso? Roel caiu em contemplação ao ouvir essas palavras. Senhor Roel Ascart, sou a inteligência artificial responsável pelo planejamento estratégico, alocação de recursos e muitas outras operações. Estou na Academia de Saint Freya há vários séculos. Se você tiver dúvidas sobre minha identidade, você está livre para buscar esclarecimentos com o diretor Anthony ou os outros portadores do anel. Eu vim aqui para transmitir uma informação para você. Você recebeu acesso de 3º nível à primeira autoridade como portador do anel Blerose, o direito de votar no Conselho de Portadores do Anel. Modificação dos direitos de acesso. Uma decisão anterior feita pelo Conselho dos Portadores do Anel elevou seu acesso à primeira autoridade para o 2º nível, concedendo-lhe mais poder do que o principal. Este é o direito de acesso mais alto atualmente entre a população estudantil. Então, por favor, use esse poder com sabedoria. Roel franziu um pouco a testa ao ouvir as palavras de Margaret,
mas a cautela que sentiu relaxou um pouco. Se Margaret era de fato uma existência reconhecida na Academia de Saint Freya, era improvável que ela fosse uma existência hostil. Muito provavelmente, ela não apareceu em olhos do cronista devido a Paul não ser um portador do anel. Falando nisso, o Conselho dos Portadores do Anel que foi mencionado deveria estar se referindo ao Conselho das Rosas. Apesar dos rumores, foi surpreendente saber que a autoridade do Conselho dos Portadores do Anel estava realmente acima da do diretor Antonil. Isso explicaria por que os Portadores do Anel tinham uma posição tão alta. No entanto, isso ainda não era o fim do que Margaret tinha a dizer. Você recebeu acesso de terceiro nível à segunda autoridade devido à sua posse da relíquia. Seu direito à segunda autoridade ainda não foi liberado. Segunda autoridade, relíquia. O surpreso Roel foi imediatamente lembrado do outro anel que ele tinha em sua posse, então ele rapidamente perguntou mais sobre ele. Qual é a relíquia a que você está se referindo? Me desculpe, você ainda não alcançou a autorização de acesso necessária. Quem é aquele que definiu as autorizações de acesso? Me desculpe, você ainda não alcançou a autorização de acesso necessária. Você sabe quem é acadêmico? Me desculpe, você ainda não alcançou a autorização de acesso necessária. Ponto. Foi tão frustrante que Roel se sentiu tentado a torcer a bola de cristal do teto e esmagá-la em pedaços. Porra, como no mundo você é tão irritante. O enfurecido Roel respirou fundo algumas vezes para se acalmar antes de perceber um problema que fazia meio mês desde que ele obteve os 2 anéis. Então por que esse espírito artificial só estava aparecendo agora? Se ela estava realmente aqui apenas para informá-lo de suas novas autoridades, ela deveria ter feito isso logo depois que ele adquiriu os anéis. Porque, de todos os momentos, agora, se o que Margaret mencionou sobre seus deveres na academia fosse verdade, seria seguro dizer que seus poderes se estendiam por toda a academia. Não havia como ela ficar restrita apenas a se comunicar na biblioteca. Isso pode significar que, uma possibilidade que surgiu na mente de Roel o fez estreitar os olhos. Ele levantou a cabeça e perguntou mais uma vez. Margaret, o acesso à minha segunda autoridade foi concedido ontem? Você ainda não recebeu acesso à segunda autoridade? Excelência, eu o vejo. Em outras palavras, houve algo que fiz desde ontem à tarde até agora que acabaria por me conceder acesso à segunda autoridade. Isso mesmo, Excelência. Roel cerrou os punhos ao ouvir a resposta afirmativa de Margaret. Além da aula de reforço e acompanhar Paul para o jantar, Roel tinha feito apenas uma outra coisa na noite passada, que era lutar contra os monstros em seu sonho. Olhando para ele agora, ele provavelmente não estava pensando demais quando pensou que o anel rosa negra parecia mais brilhante do que antes. De repente, sua confiança em encontrar acadêmico cresceu muito. Ele tinha 2 pistas para trabalhar agora. Uma era a academia no sonho. Ele estava confiante de que havia algum tipo de segredo esperando para ser descoberto, e a outra era a autoridade de acesso que ele ganharia matando os monstros no sonho. Dado que Margaret serviu à academia por séculos agora, era possível que ela pudesse ter entrado em contato com a Academic em algum momento. Talvez, a Academic pudesse até ter deixado uma mensagem através dela, e ele simplesmente tivesse que atingir o nível de acesso necessário para isso. Ao mesmo tempo, ele também estava curioso sobre o que a segunda autoridade implicava. De qualquer forma, as novas pistas que encontrou deixaram Roel suspirando de alívio. Pelo menos havia um objetivo claro para ele trabalhar agora em relação à sua investigação de acadêmico. Ele tentou fazer mais algumas perguntas a Margaret, mas tudo o que recebeu em troca foi que sua autorização de acesso era insuficiente. Escondido um bocado de segredos. Eu não esperaria nada menos de uma academia de 1000 anos. Roel brincou com o anel em seu dedo antes de se dirigir para a estante ao longe. Capítulo 276. Sentimento estranho. Naquela noite, Roel massageou a testa enquanto saía da biblioteca e se dirigia para o Distrito Central. O National Athenaeum Wisdom tinha muitos registros das plantas da academia, mas o problema era que eram todas plantas profissionais desenhadas para serem vistas por aqueles que trabalhavam na mesma indústria. Era incrivelmente exaustivo para um leigo como Roel decifrar todos aqueles símbolos e abreviações. O bom é que seus esforços valeram a pena. Ele conseguiu descobrir o layout da maioria dos prédios na academia, então ele não teria mais que zumbir como uma mosca sem cabeça. E agora, era hora de ele conhecer aquele professor rigoroso dele. Vestiu o capuz e o cachecol e percorreu a multidão discretamente. Como sempre, ele teve que pronunciar aquela senha embaraçosa antes de poder entrar na sala de aula. Quando seus olhos caíram sobre a mulher de pé no pódio, ele encontrou seu coração pulando uma batida. Ela está usando um vestido roxo hoje. Ela usava um vestido longo roxo tradicional que balançava junto com seus movimentos, deixando Roel incapaz de retrair o olhar. Semelhante ao que ela usava ontem, o vestido era solto, mais apertado na cintura, embora este tivesse uma gola mais larga que expunha um pouco dos ombros. Como se para esconder a pele exposta, havia uma graciosa gravata borboleta roxa em volta de seu pescoço louro. Roel teve que concordar que roxo era uma cor que complementava bem Lilian. Combinava perfeitamente com seus olhos de ametista e parecia acentuar sua disposição. Uma beleza de gelo astuta, mas enigmática, essa era a impressão que Lilian geralmente dava. Mas de alguma forma, ela se sentiu ainda mais fria hoje. Roel foi capaz de descobrir a razão por trás disso imediatamente, mas optou por não tocar no assunto. Ele obedientemente se sentou e esperou a aula começar. Por outro lado, Lilian também não disse nada sobre isso e começou a aula imediatamente. Independentemente dos sentimentos negativos que ela pudesse ter em relação a ele, isso não afetou sua classe em nada. Sua lição ainda era tão afiada e detalhada como sempre, o que era assustador.
porém, era que toda vez que Roel queria fazer uma pergunta, ela conseguia responder com um segundo de antecedência. Isso deixou Roel se perguntando se ela havia usado algum tipo de feitiço de leitura de mente nele. No entanto, ele não tinha como provar isso, pois Lilian sempre fazia questão de repassar os conceitos completamente, independentemente de ele já ter entendido uma parte ou não. As ligeiras repetições que ocorriam aqui e ali eram um pouco frustrantes, mas ele não se atreveu a expressar qualquer reclamação ao seu sênior de rosto frio. Mesmo que fosse um pedido de X, era verdade que Lilian estava fazendo um grande favor a ele aqui ao poupar seu precioso tempo para ensiná-lo. O mínimo que podia fazer era prestar total atenção em tudo o que ela dizia, mesmo que fosse redundante, que era o que ele fazia. Sua atitude de aprendizado sério pareceu ter satisfeito Lilian um pouco. No meio da aula, eles passaram para o treinamento prático de combate. Enquanto Roel estava sem esperança no controle de mana, a compressão de mana era uma história diferente. Foi um conceito primeiro teorizado e pesquisado pela Energy Guild, a ideia-chave sendo melhorar a qualidade da mana para amplificar a destreza de seus feitiços. O treinamento de compressão de mana de Lilian pode ser descrito como um duelo. Claro, não era um duelo real no sentido de que eles não estavam realmente lutando um contra o outro, mas eles manifestariam seus fios de mana, ou no caso de Roel, corda de mana, e os colocariam um contra o outro. Quem quer que o fio de mana fosse cortado primeiro seria o perdedor. Caque. Com um leve estalo, a corda de mana de Roel foi cortada em duas com quase nenhuma resistência. Ele olhou para a manifestação quebrada de mana em suas mãos e suspirou suavemente antes de manifestar rapidamente uma nova. Enquanto isso, Lilian fez algumas críticas ao seu desempenho. Eu não te disse que a espessura não importa aqui, o que você precisa é se concentrar em suas habilidades desde o início. Não se trata de torná-lo enorme antes de tentar espremê-lo. Você tem que fazer a mudança no início. O que você está liberando agora não é diferente d'água. Ele precisa ser muito mais condensado desde o início para ter sucesso. Ponto. Talvez devido ao erro de Roel ser muito óbvio, Lilian acabou falando mais do que de costume. No entanto, seus ensinamentos não provocaram uma epifania em Roel, em vez disso, deixou com um olhar estranho no rosto. Os dois precisavam estar próximos um do outro para conduzir o duelo. Então Lilian teve que descer do pódio para ficar diante da mesa de Roel. Como resultado, Roel se viu diante de sua barriga esbelta. As palavras malditas de Ru vieram à tona em sua mente neste momento ímpio, fazendo com que seu rosto rapidamente ficasse vermelho. Parecia incrivelmente estranho para ele, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia levantar ou baixar o olhar também. O que você está esperando? Tente novamente. A voz despreocupada de Lilian esfriou um pouco a mente superaquecida de Roel. Ele levantou a cabeça para olhar para Lilian, apenas para vê-la olhando para ele com um fio brilhante entre os dedos. Isso não vai funcionar. Eu preciso me acalmar. Em primeiro lugar, o que a barriga dela tem a ver comigo? Roel assentiu com determinação enquanto direcionava seu foco de volta para sua prática de compressão de mana. Sob a orientação de Lilian, ele finalmente mostrou alguma melhora. Depois de levar um tiro mais de 10 vezes, ele finalmente se manteve firme em um confronto pela primeira vez. Ponto de exclamação. Roel ficou muito feliz ao ver sua pequena corda carmesim sobrevivendo à devastação de Lilian. Sênior, Caque. Mas antes que Roel pudesse expressar sua alegria, Lilian impiedosamente passou seu fio prateado para baixo mais uma vez e cortou sua corda carmesim em duas, fazendo com que seu sorriso endurecesse no lugar. Aquelas palavras excitadas que já estavam na ponta de sua língua desapareceram imediatamente. Ela piscou os olhos inexpressivamente por um momento antes de abaixar a cabeça silenciosamente para comprimir sua mana mais uma vez. Talvez fosse por causa de sua ação casual desferir um golpe na motivação de Roel. Lilian contemplou por um momento antes de falar. Foi uma tentativa justa. Vamos continuar. Essas palavras concisas dificilmente soaram encorajadoras, mas Roel se viu levantando a cabeça para olhar para Lilian com olhos totalmente atônitos. Sim, vou tentar o meu melhor. Roel revelou um sorriso brilhante que deixou Lilian atordoada por um momento. Mais uma vez, ela sentiu um sentimento inexplicável de intimidade em relação a Roel brotando em seu coração. Isso de novo. O que há de errado comigo? Seus olhos de ametista se estreitaram um pouco. Seu rosto permaneceu tão plácido como sempre, mas seu coração já estava confuso. A verdade era que ela não pretendia consolar Roel quando cortou sua corda de mana mais cedo. Embora fosse louvável que ele fosse capaz de fazer um progresso significativo em sua primeira sessão de treinamento, ela não achava que isso fosse da conta dela. De qualquer forma, ela deveria estar esperando pelo fracasso de Roel, já que ela tinha mais a ganhar com isso. Ela poderia ter feito o mínimo necessário como tutora, e isso ainda estaria cumprindo as obrigações que devia a X. No entanto, quando ela viu Roel comemorando seu pequeno sucesso com um sorriso no rosto, apenas para abaixar a cabeça em decepção com seu descaso logo em seguida, ela sentiu algo batendo forte em seu coração. Ela subconscientemente pensou que tinha feito algo errado. Foi esse sentimento inexplicável que a levou a encorajá-lo. Isso é encantamento? Ou há algo mais a quê? Lilian ponderou sobre isso enquanto continuava com a lição, mas não conseguiu encontrar uma resposta para isso. Logo, a noite se aprofundou e sua aula finalmente chegou ao fim. Vamos concluir as coisas aqui hoje, disse Lilian. Roel deu um suspiro de alívio e deixou o corpo exausto cair na cadeira. A compressão de mana era um processo muito mais delicado do que ele esperava. Controlar e compactar mana eram tarefas difíceis que exigiam toda a atenção mesmo quando feitas separadamente. Mas Roel deveria realizar várias tarefas e realizar as duas simultaneamente. Isso definitivamente era um grande desafio para quem ainda não estava acostumado. Droga, eu tenho que fazer isso todas as aulas, resmungou
Roel em sua mente. Ele permaneceu sentado em sua cadeira e esperou pacientemente. Com base no acordo anterior, ele só sairia 10 minutos depois de Lilian para não serem vistos juntos. Para sua surpresa, este não foi embora imediatamente, mas permaneceu na sala de aula. Ele se virou para olhar para Lilian, apenas para vê-la imersa em pensamentos. Senhor, você não vai voltar? Conheci Paul hoje. Ponto de exclamação. Lilian finalmente levantou a cabeça para encontrar o olhar atônito de Roel. Seu rosto estava impassível como sempre, servindo como uma barreira impenetrável que impedia qualquer um de ler seus pensamentos. Por que você o aceitou? Ela perguntou indiferente. Ponto. Roel sentiu que sua resposta era de vital importância aqui. Após cuidadosa consideração, ele se levantou e respondeu lentamente. Há muitas razões por trás da minha decisão, mas há duas principais. Primeiro, eu não suporto a cultura de discriminação acontecendo na academia. Em segundo lugar, vejo um grande potencial nele. Já expressei minha opinião sobre a identidade de Paul como filho ilegítimo da família imperial Ackerman. Acredito que ele não deveria ser responsabilizado por seu próprio nascimento e que ele não passa de uma vítima aqui. Assim, não posso aceitar toda a opressão e discriminação dirigidas a ele. Ao mesmo tempo, embora nenhum de vocês tenha qualquer expectativa em relação a Paul, vejo talento nele. Eu acredito que ele pode se tornar alguém grande no futuro. Bem, acho que tudo se resume à minha preferência pessoal e meu olho para o talento. Você está satisfeito com esta resposta? Ponto. Roel olhou para Lilian com convicção em seus olhos enquanto dava sua resposta sincera. A pessoa diante dele não era mais seu superior, mas a princesa imperial do Império Austine. Agora, ela estava avaliando a intenção por trás de sua decisão de acolher Paul. Se ela considerasse a ação dele de natureza malévola, havia uma boa chance de que ela tentasse exercer sua influência para controlar Paulo, a fim de impedir que poderes externos fizessem uso dele. Na pior das hipóteses, ela poderia até mandar Paul de volta ao Império Austine. Isso não era algo que Roel pudesse aceitar. Alguns minutos se passaram, mas parecia que uma eternidade havia passado. Lilian manteve o olhar fixo em Roel, tentando perscrutar seus pensamentos internos. No entanto, quanto mais ela olhava para ele, mais convencida ela estava de sua sinceridade. Depois de um longo impasse, ela finalmente falou. Eu o vejo. Era a sua resposta concisa habitual, mas soou como o toque de uma buzina triunfante para Roel. Ainda não havia quase nenhuma emoção em seu rosto, mas Roel sabia que ela havia aceitado sua razão. Paul Ackerman, coletado. Capítulo 277. Eu quero tudo na sala de aula 14 do edifício 1. Roel silenciosamente soltou um suspiro de alívio enquanto mantinha uma expressão composta. Ao mesmo tempo, as preocupações de Lilian também foram dissipadas. Ela colocou seus materiais de ensino de volta no lugar, arrumou suas roupas e se preparou para sair da sala de aula. No entanto, antes que Roel pudesse se despedir dela, seus passos pararam abruptamente, como se de repente ela tivesse se lembrado de algo importante. O que desta vez? Roel observou enquanto Lilian se virava lentamente para encará-lo, e seu coração começou a bater nervosamente mais uma vez. Ele estava preocupado que ela de repente mudou de ideia sobre o assunto de Paul. No entanto, descobriu-se que ela estava apenas entregando algo para ele. Isto é para você. Lilian foi até a mesa de Roel, tirou algo do bolso e colocou sobre a mesa. O curioso Roel deu uma olhada no item, apenas para ficar atordoado logo em seguida. Um adorável brinquedo de pelúcia rosa estava quieto sobre a mesa, olhando para ele com seus pequenos olhos de rubi. Foi claramente feito de material premium. Não só tinha uma textura fofa, mas também tinha um toque suave e agradável que o tornava agradável de segurar. Sênior, isto é um dispositivo de comunicação mágico. Estou emprestando temporariamente para você. Vendo a perplexidade nos olhos de Roel, Lilian começou a explicar calmamente. Vai levantar suspeitas se nos encontrarmos com frequência à noite. Estarei informando sobre os horários das aulas de reforço através deste dispositivo de comunicação a partir de agora. Você deve saber como usá-lo, certo? Eu quero. Mas, Roel cutucou o brinquedo de pelúcia do coelho em transe, claramente ainda tendo que sair de seu espanto. Dispositivos de comunicação mágica eram uma maneira comum de os alunos entrarem em contato uns com os outros na Academia Saint Freya. Esses dispositivos foram emparelhados, o que significa que eles só permitiam a comunicação um a um, e havia um limite para o intervalo em que as mensagens podiam ser enviadas e recebidas. No entanto, ainda era uma maneira conveniente para os alunos da mesma academia se comunicarem. Roel sabia de sua existência, e não foi tão surpreendente para Lilian propor o uso desses dispositivos para manter contato. Mas, por que esse design? Este coelho de pelúcia rosa parece adorável, mas esse é realmente o tipo de pessoa que Lilian é no fundo. Roel alternou seu olhar entre a beleza de gelo de rosto estoico e o adorável dispositivo de comunicação, e antes que ele percebesse, suas bochechas já começaram a se contorcer. Há um problema aqui, era uma voz tão fria que causou arrepios na espinha de Roel. Roel imediatamente percebeu que sua resposta excessivamente chamativa havia provocado a ira de Lilian. Sabendo que seria ruim ofender Lilian, ele rapidamente pegou o coelho de pelúcia rosa em cima da mesa. Houve uma pausa momentânea antes que ele erguesse o olhar para revelar olhos brilhando de excitação. Que belo dispositivo de comunicação é este? Espere um momento, este logotipo não pertence ao café administrado pelo encantador na rua comercial? Isso significa que este brinquedo de pelúcia é o exclusivo super raro que o dono do café distribui aleatoriamente. Isso é incrível.
Como você conseguiu? Roel acariciou o peluche peludo enquanto perguntava com um olhar de profunda curiosidade. Foi uma sorte que Charlotte tivesse mencionado isso em uma de suas conversas de almoço antes. Lilian piscou os olhos surpresa. Ela não esperava que Roel soubesse tanto sobre o brinquedo de pelúcia. Seus olhos afiados se suavizaram, e a atmosfera tensa se afrouxou um pouco. Na verdade, não é tão difícil. O dono do café geralmente dá a ferramenta mágica para o primeiro cliente no dia seguinte depois que ela termina seu encantamento. Você só precisa ficar de olho no dia em que seus suprimentos de encantamento chegarem e tomar nota do tempo livre que ela tem todos os dias. Com essas informações, você poderá projetar as datas em que a ferramenta mágica provavelmente será concluída. Você realmente fez um cálculo tão complexo para um brinquedo de pelúcia? O quanto você gosta. Havia tantas réplicas na cabeça de Roel que ele estava começando a ter dificuldade em manter o ato. Ele apertou as orelhas fofas do coelho e agradeceu apressadamente. É realmente bonito. Obrigado, Sr. Lilian. Vou cuidar bem dele. É assim mesmo? Isso é bom. Respondeu Lilian antes de sair da sala de aula. Roel olhou para as portas fechadas da sala de aula por um longo tempo antes de voltar os olhos para o brinquedo de pelúcia em suas mãos. Ele sentiu como se tivesse acabado de ver um lado de Lilian que ele nunca tinha conhecido. Não havia nada no jogo que indicasse que ela tinha tais preferências. Agora que penso nisso, Lilian se veste bem feminina. É só que a personalidade dela é tão fria que ninguém presta atenção nisso. Agora que penso nisso, é realmente muito fofo. O pensamento de Lilian usando o dispositivo de comunicação de brinquedo de pelúcia de coelho com seu rosto estoico de sempre fez um pouco de cócegas em Roel. Ele costumava pensar que Lilian era uma pessoa austera, mas esse incidente suavizou consideravelmente sua impressão sobre ela. Havia apenas um pequeno problema aqui. Vou ter que levar este brinquedo de pelúcia comigo para onde quer que eu vá de agora em diante. Olhando para o coelho rosa fofo em suas mãos, Roel se viu suspirando impotente. Paul, deixarei o estabelecimento do Request Club e o recrutamento de membros para você. Na mesa de jantar, Roel estava cortando seu bife quando disse essas palavras, deixando Paul, que estava no meio de enfiar pão na boca, com os olhos arregalados. Este último pensou que estava ouvindo coisas. O recrutamento era extremamente importante para todas as facções. Envolvia trazer membros principais e construir seguidores, e isso formaria a base da facção. O tipo de pessoas que foram trazidas teria um profundo impacto no desenvolvimento futuro da facção. A pessoa encarregada do recrutamento poderia ganhar muito se jogasse bem suas cartas, pois o poder de nomeação era grande. Na academia de Saint Freya, a responsabilidade do recrutamento em uma facção geralmente recaía sobre os ombros do segundo no comando. Se Roel não tivesse se tornado um portador do anel, ele teria sido o recrutador para a facção Golderose. Todos os que quisessem se aproximar do futuro sucessor da teocracia teriam que primeiro satisfazê-lo. Enquanto ele se recusasse a dar um aceno de aprovação, mesmo o indivíduo mais talentoso só seria capaz de ficar impotente diante dos altos portões da facção Golderose. E agora, Roel estava confiando esse grande poder a Paul. A confiança que Paul havia recebido de Roel deixou-o profundamente comovido. Suas mãos tremeram um pouco quando seu rosto rapidamente ficou vermelho de agitação. No entanto, após um momento de cuidadosa reflexão, ele não pôde deixar de se preocupar com as implicações desse movimento. Irmão mais velho Roel, não seria um tiro pela culatra para vocês se eu fosse responsável pelo recrutamento? Perguntou Paul nervosamente. Como alguém que foi evitado na academia de Saint Freya, ele estava preocupado que indivíduos talentosos pudessem virar as costas para a facção Bluerose ao saber que ele era o recrutador. Isso definitivamente seria prejudicial para o desenvolvimento da facção. Inesperadamente, Roel não se incomodou com essa questão. Qualquer um que escolha evitar a facção Bluerose por causa de você não merece se juntar a nós. Isso significaria que seus cérebros não estão funcionando bem ou seus corações não estão alinhados conosco. Trazer essas pessoas só causaria problemas, comentou Roel calmamente enquanto tomava um gole de vinho. Apesar de sua aparência indiferente, ele estava realmente extremamente animado com esse assunto. Naturalmente, ele entendia o significado do papel de recrutador, mas foi precisamente por isso que ele confiou essa posição a Paulo. Afinal, Paul foi o protagonista de Olhos do Cronista. O fator mais importante no desenvolvimento de uma facção não eram suas instalações ou suas finanças, era a mão de obra. Ter muitos membros da facção tinha seus próprios benefícios, mas as dificuldades que o Request Club acabaria enfrentando não eram problemas que pudessem ser resolvidos com números. Por esse motivo, Roel decidiu priorizar a qualidade sobre a quantidade. E quando se trata de qualidade, quem mais poderia vencer os aliados do protagonista original? Isso mesmo, Roel queria tudo. Apenas ter o protagonista não era suficiente para ele. Ele queria o time do protagonista também. Claro, ele entendeu que havia uma divergência na história e as coisas podem não necessariamente sair como planejado. Mas ele sentiu que seria melhor deixar isso para Paul em vez de trabalhar nisso ele mesmo. Afinal, Paul recrutou com sucesso essas pessoas no jogo, então definitivamente havia algo nele que atraiu seus aliados. Fora isso, também foi uma escolha deliberada de Roel filtrar indivíduos preconceituosos por meio de Paul. Seu objetivo era construir uma organização neutra independente das circunstâncias de qualquer país. Mas para conseguir isso, ele precisava trazer pessoas com a mesma opinião, ou pelo menos pessoas que não se opusessem a ela.
considerando as provações que o Request Club passaria, era essencial que seus membros estivessem unidos na mesma frente. Qualquer luta interna que surgisse devido às diferenças dos respectivos países dos membros era intolerável. Ele preferiria não aceitar tais membros. Basta procurar pessoas que você admira e podemos trabalhar. O número de pessoas que você traz não importa. Sinta-se livre para levá-lo lentamente. Começaremos oficialmente o recrutamento assim que você encontrar pessoas suficientes do seu lado, disse Roel. Sua intenção era preservar as condições em que Paul recrutou os membros originais do Request Club, tanto quanto possível. No entanto, o próprio Paulo deu um significado diferente a essas palavras. Agora eu entendi. O irmão mais velho Roel estava com medo de que eu ficasse isolado na facção, então ele preferia retardar o processo de recrutamento por minha causa. Paul ficou profundamente comovido com o sentimento. Ele ergueu a cabeça para olhar para Roel e viu que este último o encarava com olhos expectantes. Foi uma das raras ocasiões em que os sentimentos transmitiram mais do que palavras. Vendo isso, ele decidiu não hesitar mais. Irmão mais velho Roel, eu me encarrego do recrutamento. Não posso garantir que serei capaz de garantir talentos para a facção Blerose, mas vou tentar o meu melhor, disse Paul com os punhos cerrados. Do outro lado da mesa, Roel sentiu o coração explodir de alegria. Você deveria confiar um pouco mais em si mesmo. Eu acredito em você, ele disse com um sorriso profundo. Capítulo 278 que virá eventualmente com um mês se passou em um flash. O clima estava começando a ficar quente à medida que as estações avançavam em direção ao verão. No quarto principal da mansão Azure, um despertador de repente tocou e um jovem de cabelos pretos abriu os olhos. Com um leve movimento de sua mão, ele silenciou o relógio barulhento com sua mana. Ao contrário de outros dias, Roel não se sentou imediatamente. Ele continuou deitado em sua cama, olhando fixamente para o teto. Hoje aconteceu de ser um dia de descanso para a Academia Saint Freya. Enquanto os despertadores tocavam como de costume, o campus ainda estava mais silencioso do que o normal. Infelizmente, dias de descanso não significavam necessariamente uma pausa no trabalho. Roel era um exemplo perfeito disso. Diabos, ele estava até trabalhando em seus sonhos. Roel suspirou suavemente enquanto levantava a mão e olhava para o brilhante anel rosa negra em seu dedo. Um sorriso animado curvou-se em seus lábios. Cresceu mais uma vez. Bom. Mas é tão exaustivo. Ele pensou na luta que acabara de enfrentar em seus sonhos e suspirou suavemente. Ele esteve tão ocupado no mês passado que só usou o anel rosa negra para dormir 8 vezes no total. Priorizando sua segurança sobre todas as outras coisas, ele escolheu apenas atacar soldados solitários com armaduras pretas. Depois de cruzar golpes com os monstros em seu sonho várias vezes, ele percebeu que os únicos com poder de comando eram as figuras vestidas de preto. Desde que notaram sua intrusão, as figuras de túnica preta sempre estariam acompanhadas por pelo menos 5 soldados de armadura preta, embora valesse a pena notar que os soldados de armadura preta gradualmente se espalhavam sempre que as figuras de túnica preta não estavam por perto. Ele havia matado mais de 50 soldados de armadura preta até o momento, mas por alguma razão, o número de monstros no mundo dos sonhos só parecia estar aumentando. Ele ainda não tinha sido capaz de entender esse fenômeno bizarro, mas sua intuição lhe disse que não era um bom presságio. Era provável que as circunstâncias estivessem piorando de uma forma ou de outra. Só de pensar nisso deixou Roel com dor de cabeça, levando-o a massagear as têmporas. A única coisa que podia fazer agora era desbloquear a segunda autoridade o mais rápido possível, na esperança de obter algumas pistas de Margaret. Além dos problemas no mundo dos sonhos, ele também estava ocupado com o recrutamento para a facção Blerose e o estabelecimento do Request Club. Felizmente, as coisas estavam indo bem para esses dois assuntos. Graças aos esforços de Paul, a Blerose Faction conseguiu recrutar mais de 50 pessoas no período de um mês. Era humilde em comparação com as facções de Nora e Charlotte, que tinham centenas de membros fortes, e a maioria dos membros recrutados ainda estava em fase de teste, mas pelo menos era um bom progresso para uma facção que começou do zero. A maioria dos recrutas eram estudantes locais de Brown e nobres de países menores. Com base na observação preliminar, eles pareciam ser indivíduos honestos com princípios. Além disso, Paul também conseguiu garantir os membros originais do Request Club do jogo. Um deles foi Geralt Stephenson. Ele era de menor estatura, mas sua aparência se destacava particularmente devido ao seu cabelo grisalho e olhos azuis. Ele era filho de uma casa de Marquês de Knit Kingdom Pendor, bem como colega de quarto de Paul. Ele era irmão próximo de Paulo em olhos do cronista, e o ajudou muito ao longo do caminho. Os Stephensons eram uma casa nobre em Pendor, ostentando séculos de história. Muitos de seus antecessores haviam ascendido a altas patentes nas forças armadas e lutaram bravamente contra os desviantes. Seria justo dizer que eles eram uma potência militar semelhante às Carthouse. Dito isto, a destreza e influência militar geral da teocracia superou em muito a de Pendor. Devido a isso, os Ascartes eram vistos acima dos Stephensons, razão pela qual a posição de Geralt estava muito abaixo da de Roel, apesar de ser filho de um marquês também. Então, aqui veio uma pergunta: como a descendência de um alto nobre, que normalmente residia em quartos individuais, acabou se tornando colega de quarto de Paul? Descobriu-se que os Stephensons não aprovaram que Geralt frequentasse a Academia Saint Freya, então ele escapou sem que eles soubessem. Na verdade, ele contratou os serviços de um falsificador de identidade para criar uma trilha de identidade falsa para ele. Seu perfil de estudante documentado na academia o listava como filho de um comerciante.
completamente alheio a pendor. Paul ficou pasmo ao ouvir tudo isso. Ele nunca teria imaginado que o colega de quarto com quem ele andava todos os dias fosse realmente filho de um marquês. Ao mesmo tempo, ele ficou perplexo porque os Stepensons proibiriam Geralt de frequentar a Academia Saint Freya. Afinal, era um sonho para a maioria das pessoas se matricular na Academia Saint Freya. No entanto, Roel teve uma ideia por trás da postura dos Stepensons. A questão não estava apenas com os Stepensons, mas com Pendor como um todo. Eles eram honestamente um país bastante peculiar, com a maioria de seus nobres mais tradicionais adotando essa linha de pensamento. Feitiços, por favor, isso é o que as mulheres usam. Homens de verdade atacariam e matariam seus inimigos com suas espadas. Somente os fracos recorreriam a esse tipo de truque sem sentido. Sim, o Knight Kingdom Pendor estava cheio de cabeças musculosas. Essa também foi a razão pela qual havia muito poucos alunos de Pendor na Academia Saint Freya, embora fossem um dos principais países do continente Cia. Eles acreditavam que a força máxima poderia derrubar qualquer obstáculo em seu caminho. Como uma casa de cavaleiros tradicional, os Stepensons compartilhavam as mesmas crenças também. Mesmo quando os talentos de Geralt mostraram uma clara inclinação para o lançamento de feitiços em comparação com a destreza física e a esgrima, os Stepensons ainda insistiam que ele se matriculasse na Academia Saint Fran de Pendor. A situação de Geralt não era única. Havia muitos jovens nobres em Pendor que se viram diante do mesmo dilema de Geralt, mas a maioria deles escolheu seguir as ordens de sua família. Apenas um pequeno punhado deles que não queria que seus talentos fossem desperdiçados tentou esconder suas identidades e se matricular na Academia Saint Freya. No caso de Geralt, ele simplesmente não conseguiu trazer dinheiro suficiente ao fugir de casa. Quando finalmente chegou a Browne, ele percebeu que não teria muito sobrando depois de pagar as mensalidades. Então ele não teve escolha a não ser optar pela acomodação mais barata para 2 pessoas. Então foi assim que o filho de um marquês como você acabou tendo que se contentar com uma acomodação para 2 pessoas. Ah, em que situação peculiar você está, comentou Paul com uma risada. As sobrancelhas de Roel Geralt se contraíram ao ouvir isso. Paul, você esqueceu que você é um príncipe imperial? Roel afastou esses pensamentos e ponderou cuidadosamente sobre as circunstâncias que cercavam seu mais novo membro. Na verdade, com base em seu conhecimento no jogo de olhar do cronista, ele sabia que Geralt havia revelado apenas a verdade parcial por trás do motivo de ele ter vindo para a Academia Saint Freya. A verdadeira razão pela qual Geralt se recusou a frequentar a Academia Saint Fran foi porque ele queria evitar sua noiva, uma filha de uma casa ducal chamada Bretanha. Bem, ele vai ter um choque rude. Britannia é na verdade uma das aliadas de Paul no jogo também. Se não estou errado, ela deve estar a caminho aqui no momento. No jogo, Britannia causou uma grande comoção ao chegar na Academia Saint Freya, mas acabou ficando como estudante e se juntou ao Request Club. Em outras palavras, Roel estava prestes a obter 2 aliados poderosos de uma só vez, e ambos eram descendentes de altos nobres em Pendor. Depois de confirmar que a facção Bluerosa estaria fornecendo hospedagem gratuita na Mansão Azuri e subsídios diários para seus membros, Geralt imediatamente escreveu um pedido oficial de adesão e o enviou diretamente a Roel, que o aprovou imediatamente. No entanto, sabendo que Geralt não era uma pessoa que baixava a cabeça para os outros com facilidade, Roel decidiu desafiá-lo para um duelo. Como um dos aliados de Paul no jogo, Geralt tinha habilidades que se destacavam do resto da população estudantil. Sua mana era particularmente instável e propensa a mudanças, o que pode soar como um grande problema para um conjurador. No entanto, tal natureza de mana era realmente altamente vantajosa para feitiços do tipo conversão. Era uma pena que seu oponente fosse Roel. O projétil de mana que Geralt disparou em Roel explodiu abruptamente em um inferno ardente no meio de sua trajetória. Geralt pensou que ele seria capaz de conquistar a vitória pegando Roel desprevenido com este ataque, mas sua ingenuidade só durou até que um gigante esqueleto gigante de repente se manifestou diante dele no meio do campo de treinamento. Essa luta foi indubitavelmente uma experiência traumática para Geralt, e o forçou a reconhecer Roel do fundo do coração. Roel escolheu atribuir a ele e a Paul o papel de líder de equipe na facção Bluerose. Este foi definitivamente um desenvolvimento empolgante para Roel, mas essa empolgação já havia se acalmado no último meio mês. A essa altura, eles estavam começando a se acostumar um com o outro. Roel finalmente se levantou da cama, tomou banho e vestiu um conjunto de roupas formais que com certeza deixariam uma boa impressão nos outros. Então, ele pegou seu cajado de serpente de 9 cabeças e saiu de seu quarto para ir para a sala de jantar extravagantemente projetada. Quando ele chegou, o café da manhã já estava arrumado na mesa. Já havia alguém sentado à mesa, seu segundo em comando, Paul. Bom dia, irmão mais velho Roel. Manhã. Roel cumprimentou Paul quando ele se sentou à mesa e começou a comer a comida. Enquanto comiam, eles começaram a conversar sobre os assuntos recentes no Request Club, que estava sob a administração de Paul e Geralt. Apesar de ser um departamento recém-criado sem um escopo claro de funções, o Request Club ainda recebeu um grande número de solicitações ao longo do último meio mês desde sua criação. Só que a maioria dos pedidos consistia em procurar animais de estimação desaparecidos e assuntos tão triviais. Isso tudo estava dentro das expectativas de Roel. Se não fosse por seu conhecimento no jogo, ele realmente pensaria que a existência do Request Club era de menor importância. Inesperadamente, antes que os dois pudessem terminar o café da manhã, uma batida repentina soou na porta e um jovem de cabelos grisalhos entrou na sala de jantar. Geralt, o que te traz aqui? Bom dia, chefe. O Request Club recebeu uma nova solicitação, mas seu conteúdo é um pouco peculiar,
Então trouxe para você dar uma olhada. Um novo pedido. Geralt entrou e entregou um envelope vermelho sangue nas mãos de Roel. Os olhos de Paul se estreitaram com a aparência sinistra do envelope, sentindo uma vibração ruim. Ao mesmo tempo, os olhos de Roel também se estreitaram. O que virá eventualmente virá. Capítulo 279. Envelope de sangue. Roel não ficaria muito surpreso se tivesse recebido um envelope vermelho sangue em sua vida anterior. Muitas cartas de amor assumiram essa cor e representavam sentimentos de afeição e carinho. No entanto, no continente Cia, essa cor tinha uma conotação mais sinistra. Aqueles que viviam na Era Moderna estavam acostumados à paz, então não eram muito sensíveis à cor do sangue, mas no muito mais perigoso continente Cia, a cor do sangue era obrigada a provocar cautela, especialmente se alguém fosse transcendente. Um envelope tingido dessa cor pode ser visto como um aviso. O primeiro pensamento de Geralt ao ver este envelope no início da manhã foi que era uma carta de brincadeira. Não era incomum para ratos covardes que não ousavam se mostrar para enviar todo tipo de carta insultuosa para o Request Club para matar Paul. Tal comportamento ridículo enfureceu, mas não havia muito que pudesse fazer sobre isso. No entanto, ter sido criado em uma casa militar o ensinou a ser meticuloso em tudo o que fazia. Por mais irritantes que Geralt achasse que aquelas cartas insultuosas fossem, ele ainda se certificaria de dar uma olhada em seu conteúdo. Inesperadamente, sua meticulosidade valeu a pena hoje. Este envelope de sangue continha uma longa carta de solicitação que se estendia por 3 folhas de papel, e o tom parecia sério apesar de seu conteúdo bizarro. A caligrafia parecia pertencer a uma mulher, embora a carta não fosse assinada por ninguém. O remetente provavelmente escolheu usar um envelope de sangue para chamar nossa atenção. Se o que está escrito dentro for verdade, as implicações são realmente enormes. Geralt explicou solenemente a razão pela qual ele fez uma viagem de 1 hora do Distrito Central de volta para a Mansão Azul no início da manhã. Roel pegou o envelope, mas não tirou a carta e a leu imediatamente. Em vez disso, ele gesticulou para os servos e disse-lhes que trouxessem uma cadeira adicional. Sente-se. Você deveria comer alguma coisa primeiro. Ah, obrigado, chefe. A meticulosidade de Roel trouxe um sorriso ao rosto de Geralt. As operações do Request Club não começariam tão cedo pela manhã. Aconteceu que Geralt ainda não havia se mudado para a Mansão Azul e ele tinha o hábito de correr de manhã, então ele geralmente verificava as cartas de solicitação sempre que passava pelo prédio do Request Club no Distrito Central. Isso o levou a perceber esta carta peculiar, e ele imediatamente correu para a Mansão Azul na primeira carruagem disponível. Desnecessário dizer que ele ainda não tinha tomado café da manhã. Geralt já estava morrendo de fome a essa altura, então não hesitou em enfiar comida na boca. Paulo disse aos servos que preparassem mais comida para acomodar o hóspede adicional. Enquanto isso, Roel finalmente abriu o envelope de sangue e começou a ler seu conteúdo. O conteúdo da carta era bastante complicado, mas era de fato um pedido de ajuda. O remetente esperava que o Request Club pudesse procurar uma veterana já formada chamada Cheryl Lawrence, que se acreditava estar atualmente no campus. Depois de examinar a carta, Roel a entregou a Paul antes de se recostar na cadeira e fechar os olhos contemplativamente. Eu não acho que este seria o primeiro grande incidente que encontraríamos, Roel pensou enquanto sua expressão se tornava um pouco sombria. Este foi o incidente nos olhos do cronista que realmente mudou a maneira como o jogador olhava para a bela academia de Saint Freya e o continente Cia como um todo. De acordo com o enredo do jogo, esse incidente deveria ter ocorrido apenas após alguns pequenos incidentes, mas esses incidentes menores não ocorreram possivelmente devido a algumas mudanças provocadas pela intervenção de Roel, resultando na folga do Request Club no último semestre um mês. Dito isto, ele não esperava que o primeiro trabalho fosse realmente o doente o incidente do envelope sangrento. O incidente começou com o desaparecimento de Cheryl Lawrence. A temporada de formatura da Academia Saint Freya também era na primavera, um pouco antes da temporada de matrículas, e Cheryl era uma aluna que se formou na recente temporada de formatura apenas 3 meses atrás. Ela nasceu em uma casa mercante em um pequeno país chamado Reino de Lorente, localizado perto do Império Austine. Ela era a segunda filha da família, tendo um irmão mais velho e várias irmãs mais novas. Naturalmente, ela não era a próxima na linha de sucessão. Para os graduados da Academia de Saint Freya que não tinham nenhum negócio familiar para herdar, a opção número 1 geralmente era continuar em Leinster e encontrar um emprego aqui. Havia muitas oportunidades disponíveis em Leinster, e a qualificação como graduado da Academia Saint Freya teve um alto nível de reconhecimento aqui. Havia uma boa chance de alcançar o sucesso aqui. Como a segunda criança da família, Cheryl também nutria esses pensamentos. Em vez de voltar para casa após a formatura, ela começou a procurar emprego em Leinster, mas de repente ocorreu um acidente. Seu irmão mais velho e irmãs mais novas se depararam com uma avalanche durante uma viagem e perderam a vida. E os pais de luto de Cheryl escreveram uma carta para ela para informá-la sobre esse assunto e instá-la a voltar rapidamente para casa. O incidente fez de Cheryl a única criança que restava na casa Lawrence, então eles tiveram que casar um genro na casa para continuar a linhagem da família. Pode ser cruel dizer isso, mas a vida de Cheryl parecia estar melhorando após a tragédia. As coisas tomaram um rumo sinistro a partir deste ponto. Os pais de Cheryl não conheceram sua filha. Em vez disso, eles receberam uma carta dela, dizendo que ela havia encontrado um emprego e um namorado em Leinster, então ela queria começar uma nova vida lá. Ela agradeceu aos pais por criá-la e expressou sua relutância em voltar para casa por enquanto. Os pais de Cheryl não prestaram muita atenção no início,
pensando que a carta foi enviada antes que ela recebesse a notícia da morte de seus irmãos. No entanto, quando Cheryl não conseguiu voltar para casa mesmo depois de algum tempo, eles foram forçados a concluir que ela não queria sair do lado do namorado e voltar para casa. Então, eles fizeram a longa jornada para Leinster para trazê-la de volta para casa pessoalmente, apenas para ficarem horrorizados ao descobrir que sua filha havia desaparecido há muito tempo. O mais assustador de tudo foi que os registros do correio de Leinster mostravam que Cheryl havia recebido a carta de seus pais, o que significava que ela estava ciente da morte de seus irmãos. A carta que seus pais receberam dela alguns dias depois também não foi enviada pela própria Cheryl, mas por uma das caixas postais colocadas pela cidade. Uma pessoa cujos irmãos morreram devido a um acidente possivelmente escreveria para casa sobre seu novo namorado e se recusaria a voltar para casa, mesmo que ela não tivesse sentimentos por seus irmãos. Ela realmente escolheria seu novo emprego em vez da enorme herança que tinha em casa? Os pais de Cheryl também acharam que era implausível, razão pela qual acreditaram que sua filha havia sido sequestrada e relataram o caso aos policiais. No entanto, Cheryl tinha morado sozinha após a formatura, e ela quase não tinha amigos por perto. Os policiais não conseguiram encontrar nenhuma pista depois de procurar um pouco. Então o caso acabou sendo deixado em suspenso. Mesmo que os policiais já tivessem desistido do caso, os pais de Cheryl não podiam aceitar que sua filha tivesse desaparecido assim. Eles estavam determinados a chegar ao fundo das coisas e encontrar Cheryl. Eles conduziram sua própria investigação privada e descobriram rumores de que Cheryl foi vista na Academia Saint Freya há alguns dias, então eles se aproximaram da academia na esperança de obter ajuda sobre esse assunto. Infelizmente, os membros da equipe da Academia Saint Freya não estavam interessados em se envolver. Cheryl já havia se formado e não era mais afiliada à academia. Além disso, não havia nenhuma evidência clara de que ela tinha estado no campus. Do ponto de vista dos membros da equipe, os pais de Cheryl estavam causando um tumulto depois de não conseguirem encontrar sua filha, então eles os acalmaram concordando em colocar cartazes de pessoas desaparecidas nos quadros de avisos do campus antes de enviá-los. Os Lawrence eram apenas uma casa mercante em um país menor, então eles não podiam exercer pressão sobre a poderosa academia de Saint Freya. No entanto, o que eles não sabiam era que um aluno da terceira série que já esteve sob os cuidados de Cheryl descobriu o assunto através dos cartazes e começou a investigar o assunto também. Foi ela quem enviou a carta de solicitação ao clube de solicitação. Isso é complicado, comentou Paul com uma carranca depois de ler a carta. Os pedidos habituais recebidos pelo Request Club envolviam apenas problemas do dia a dia enfrentados pelos alunos, mas este pedido claramente não era nada menor. Se o conteúdo da carta fosse verdadeiro, havia uma boa chance de que este fosse um caso criminal. As coisas podem ser muito mais complicadas do que parecem na superfície, e eles podem acabar desenterrando mais do que estavam procurando. Poderia potencialmente trazer perigo sobre eles. Essa também foi a razão pela qual Geralt rapidamente trouxe a carta para Roel ao vê-la. A coisa mais sábia a se fazer aqui seria recusar o pedido, mas seria uma dor na consciência deles se Cheryl ainda estivesse realmente no campus e algo acontecesse com ela. O remetente deve ter ficado desesperado, já que até a academia optou por não interferir nesse assunto. Este é provavelmente seu último recurso. Geralt e Paul começaram a analisar o caso e a pesar os prós e os contras de assumi-lo. No entanto, seus olhos não conseguiam parar de vagar em direção a Roel, que estava deitado em sua cadeira com os olhos fechados todo esse tempo, sem dizer uma palavra. Enquanto eles eram os vice-líderes do Request Club, bem como os líderes de equipe da Blue Rose Faction, eles não se atreveram a fazer a ligação em algo tão importante quanto isso. Afinal, este caso parecia muito com um crime coordenado com base nas informações fornecidas até agora. Sob seus olhares ocasionais, Roel finalmente abriu os olhos. Sua expressão parecia muito mais severa do que o normal. Definitivamente havia um perigo significativo envolvido, já que este caso envolvia cultistas do mal, mas isso não era algo que pudesse ser evitado. Tanto Roel quanto Paul já estavam envolvidos em todos os tipos de esquemas acontecendo nas sombras da academia, então problemas ainda viriam bater em suas portas, não importa o quanto tentassem evitá-los. Já que esse era o caso, seria mais sensato encará-los de frente. Atenderemos a este pedido, declarou Roel. Os outros dois jovens sentados na mesa de jantar exalaram de alívio antes de assentir compreensivamente. Geralt foi criado em uma casa de cavaleiros e foi incutido com o código de cavalaria desde tenra idade. Era difícil para ele fechar os olhos para a injustiça que acontecia no mundo, então ele aprovou totalmente a decisão de Roel. Quanto a Paul, os dois se conheceram devido à personalidade intrometida de Roel, então ele estava bem ciente do forte senso de justiça de Roel. Grande irmão Roel, o que fazemos a seguir? Os dois jovens motivados olharam atentamente para Roel, aguardando sua instrução. Roel refletiu profundamente por um momento, mas relembrar a trágica conclusão desse incidente o deixou sem palavras por um momento. Começaremos a investigação, mas não partiremos de Cheryl Lawrence, mas de outra pessoa que é ainda mais importante. Sob os olhares atônitos de Paul e Geralt, Roel pegou o envelope de sangue e seus olhos ficaram afiados. Vamos investigar o remetente desta carta. Capítulo 280. A verdade. O incidente do envelope sangrento foi um caso particularmente desagradável devido à forma como terminou e os sentimentos ruins que deixou. Em olhar do cronista, Paul e sua equipe também levaram a sério o envelope de sangue. Depois de alguma discussão, eles decidiram recorrer ao método mais direto do livro, tirar um retrato de Cheryl pelo campus e perguntar se alguém a tinha visto. No entanto, eles optaram por se concentrar não nos alunos, mas nos cocheiros que trabalham no campus. Em comparação com os alunos que ficavam atolados nas aulas,
Os cocheiros tinham muito mais tempo livre e viajavam com frequência, então havia uma chance maior de encontrarem pessoas de fora. O plano deu certo, pois um dos cocheiros de fato conheceu uma mulher parecida com Cheryl. Era apenas que os recursos que o Request Club do jogo tinha à sua disposição eram severamente limitados, então seu progresso era extremamente lento. Eles levaram vários dias apenas para garantir essa liderança. Com base no relato do cocheiro, Paul dirigiu-se a uma área montanhosa na Academia Saint Freya e vasculhou a área. Ele finalmente encontrou uma insígnia do Livro da Verdade com o nome de Cheryl inscrito nas costas em um ninho de pássaro. Essa descoberta levou sua equipe a suspeitar que algo realmente havia acontecido com Cheryl. Então, depois de um momento de hesitação, decidiu fazer uma visita a Lilian. Uma ficha perdida era obviamente insuficiente para provar que seu dono havia sido sequestrado. Então Paul não conseguiu convencer a academia a fazer uma jogada. No entanto, era uma história diferente para a divisão de execução de Lilian. A divisão de execução tinha uma equipe de operações especiais que foi preenchida com alunos do nível 4 de origem da terceira série. Era uma equipe de elite cujos membros eram escolhidos e treinados pessoalmente por Lilian. Então não havia dúvida sobre sua lealdade. Atualmente, era uma das forças de combate mais fortes da Academia de Saint Freya. Paul conseguiu convencer Lilian a enviar a divisão de execução para vasculhar completamente a montanha. E a verdade finalmente veio à tona. Descobriu-se que o incidente do envelope sangrento era um caso de assassinato em série de um cultista maligno que estava em andamento há muitos anos. Os culpados eram um professor na academia e vários cultistas malignos escondidos em uma adega nas profundezas da montanha. O professor fez uso de sua autoridade para visualizar perfis de alunos a fim de escolher alunos de baixo perfil de famílias mais humildes e com muitos irmãos, como Cheryl. Essas pessoas tendiam a continuar morando em Leinster sozinhas após a formatura, tornando-as alvos perfeitos. O objetivo dos cultistas do mal era usar seus corpos como material experimental para promover seus feitiços. Ao longo de alguns anos, já havia 17 graduados que haviam sido vítimas de seu esquema insidioso. Cheryl, por quem Paul e os outros trabalharam duro para procurar, já estava morta desde o início do caso. A divisão de execução de Lilian conseguiu encontrar a adega de onde os cultistas do mal estavam operando, mas o jogo não revelou o estado interno da adega, apenas descrevendo-a como inferno vivo. Este incidente foi um grande golpe para Paul, Lilian e todos os outros envolvidos. No entanto, isso ainda não foi o fim. O que era ainda mais irritante, assim como que Roel não podia aceitar ao jogar o jogo, era que o remetente do envelope de sangue também havia sido morto. A única pessoa que tinha justiça em seu coração e se comoveu ao saber da tragédia que se abateu sobre os Lawrence foi morta poucos dias depois de enviar a carta. Ela percebeu que alguém estava atrás de sua vida e tentou escapar, apenas para ser morto na escuridão logo antes do amanhecer. Para piorar as coisas, seus assassinos, o professor e os cultistas do mal, ficaram alarmados com a investigação aberta anterior de Paul e escaparam com antecedência. O incidente do envelope sangrento foi um grande fracasso do Request Club. Tanto a vítima quanto o ajudante de bom coração perderam a vida, enquanto os culpados escaparam impunes. A justiça não foi feita. Esse resultado excessivamente realista e terrível foi um grande golpe para Paul e os outros, e os fez perceber o quão insuficientes eles eram no momento. Quando ainda era um jogo, Roel ainda conseguia esquecê-lo depois de uma boa noite de sono. Mas agora que tudo se tornou realidade, não havia como ele permitir que algo tão ruim assim acontecesse. Deixando aqueles cultistas do mal escaparem impunes, você deve estar brincando comigo. Esses cultistas do mal cuidaram tão bem de mim em meus anos de juventude, então o mínimo que posso fazer é retribuir o favor a eles. Salvar o remetente do envelope de sangue e encurralar os cultistas malignos, esse era o objetivo de Roel neste assunto. Determinado a não permitir que as coisas se desenrolassem como no enredo original, a primeira coisa que Roel fez foi procurar o remetente do envelope vermelho sangue para protegê-la. Havia apenas um pequeno problema aqui. Ele não sabia quem era o remetente. Talvez fosse porque suas memórias já haviam começado a desaparecer, mas ele não conseguia se lembrar de nenhuma menção ao nome do remetente ou uma cena com o remetente no jogo. Essa pequena lacuna de inteligência provou ser um grande problema. O envelope foi entregue no meio da noite. Então ninguém tinha ideia de quem poderia ser o remetente. Este foi um grande problema, pois eles estavam em uma corrida contra o tempo para chegar ao remetente antes dos cultistas do mal. Incapaz de descobrir qualquer pista, Roel pensou em procurar ajuda do espírito artificial Margaret, mas rapidamente descartou a ideia. Era improvável que Margaret ajudasse, já que sua presença estava condicionada à instalação de sua bola de cristal. Ela era de fato onipresente no Distrito Central, onde suas bolas de cristal podiam ser encontradas em todos os lugares. Mas o Request Club estava localizado nos arredores do Distrito Central. Nenhum dos prédios tinha as bolas de cristal instaladas. Esta foi uma decisão intencional, uma vez que Margaret estava encarregada de administrar as instalações da academia, não os alunos. Parece que minha única pista é o envelope de sangue. Se eu não conseguir encontrá-la com isso, não terei escolha a não ser recorrer a uma busca de força bruta. Com esses pensamentos em mente, Roel começou a discutir outro curso de ação com Paul e Geralt. Deduzindo quem é o remetente através da carta. Tanto Paul quanto Geralt apoiaram a decisão de Roel de procurar primeiro o remetente. Era sensato primeiro verificar a autenticidade do pedido, ou então o Request Club poderia se tornar motivo de chacota se acabasse trabalhando em vão em um incidente falso. Eles tinham que ter cuidado porque o Request Club estava sob a Blue Rose Faction, então qualquer erro que eles cometessem afetaria diretamente o prestígio da facção. Sob sua observação atenta, eles conseguiram reunir algumas pistas sobre a identidade do remetente. Esta aluna deveria ser do Império Austine. Irmão mais velho Roel, como você sabe disso?
Perguntou Paulo espantado. É a oração. Roel estreitou seus olhos dourados enquanto apontava para uma frase específica na carta e começava a explicar. A carta é escrita com um tom formal, o que torna difícil determinar a formação do escritor com base no estilo de escrita. No entanto, a oração escrita na carta, que se a conceda segurança a todos nós, não é uma frase que os cidadãos da teocracia São Mesite ou da Confederação Rosa Merchante usariam. Nós nunca pediríamos a Cia uma bênção específica, pois isso é visto como um ato de desrespeito. As pessoas de Browne não têm o hábito de escrever orações, então eles vão com um simples que Cia nos abençoe em situações onde eles são absolutamente obrigados a fazê-lo. Quanto a pendor, eles geralmente pediam a Cia que lhes desse coragem e valentia. O único lugar onde essas palavras são usadas é o Império Austini, mais especificamente suas áreas do norte. A análise de Roel deixou Paul completamente perplexo. Ele nunca poderia imaginar que fosse possível deduzir tanto através de simples palavras de oração. Geralt também olhou atentamente para o envelope vermelho sangue enquanto seu olhar gradualmente se aguçava. Chefe, este envelope pode não ter sido comprado em loja. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que ela fez o envelope sozinha? Tanto Roel quanto Paul estavam confusos quanto ao que Geralt queria dizer com essas palavras. Geralt não respondeu imediatamente. Em vez disso, levou o envelope ao nariz e cheirou. Um momento depois, seus olhos se arregalaram. Assim como eu esperava, este envelope realmente não foi comprado em loja. Ela mesma o fez? Não, seria mais correto dizer que ela mesma tingiu o envelope. Geralt passou o envelope para Roel enquanto começava a explicar com entusiasmo. Ela também é uma conjuradora de conversão como eu. Este envelope era originalmente branco, mas ela o tingiu de vermelho sangue por meio de magia de conversão. Parece ser uma mistura composta principalmente de ferrugem. Agora que penso nisso, envelopes vermelho sangue não estão prontamente disponíveis no mercado. Muito provavelmente, ela já estava no meio da entrega da carta quando de repente se preocupou que seu pedido pudesse ser ignorado. Então decidiu usar os materiais em seu entorno imediato para atingir o envelope. Ponto de exclamação. Tanto Roel quanto Paul ofegaram de espanto. Eles rapidamente levaram o envelope ao nariz e tentaram cheirá-lo. Havia de fato um cheiro metálico extremamente fraco nele. É uma sorte termos descoberto cedo. Ou então o cheiro teria desaparecido em mais algumas horas. Até então, não poderíamos mais verificar nossa teoria, disse Geralt enquanto acariciava seu coração em alívio. Roel ficou maravilhado ao ver como duas cabeças eram realmente melhores do que uma. Dada sua falta de compreensão dos feitiços do tipo conversão, era improvável que ele tivesse notado esse detalhe menor, mas crucial. Mas isso ainda não é suficiente, certo? Uma estudante de Austini que é habilidosa em feitiços de conversão, simplesmente há muitas pessoas na academia de Saint Freya que se encaixam nesse critério. Acho que há pelo menos uma centena deles por aí. Você tem razão. Precisamos de mais informações para restringir ainda mais o grupo de candidatos. Depois de se acalmarem de sua empolgação, Paul e Geralt voltaram seu foco para a discussão. Eles conseguiram filtrar 99% da população estudantil agora, mas 1% restante ainda era uma quantidade considerável. Vendo o olhar angustiado em seus rostos, Roel de repente riu baixinho. Em sua vida anterior, havia muitas maneiras de rastrear uma pessoa, desde que você tivesse sua posse privada. Os transcendentes do continente Cia também possuíam meios semelhantes. Ele por acaso conhecia uma pessoa que era boa com essas coisas? Não? Isso é suficiente. Você fez bem. Vou fazer uma viagem ao Distrito Central por um tempo. Você só tem que esperar pelas boas notícias. Irmão mais velho Roel, chefe, tanto Paul quanto Geralt ficaram intrigados ao ouvir essas palavras. Roel guardou calmamente o envelope de sangue no bolso e pegou o cajado da serpente de 9 cabeças antes de finalmente revelar o mistério. Vou fazer uma visita à senhorita Redrose.